Portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. CRB, Ponte Preta. Olá, muito boa noite, 7h09, está começando mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Daqui a pouquinho, 7h30, direto do Rei Pelé, lá em Maceió, em Alagoas, tem CRB e Ponte Preta. Jogo válido pela 27ª rodada da Série B. O CRB que não vence há 13 partidas, isso mesmo, 13 partidas desde o dia 20 de julho, encara a Ponte Preta, que ainda não teve o gostinho de vitória fora de casa nessa Série B e ainda tenta quebrar esse tabu de 7 jogos sem vitórias, a Ponte que ainda não venceu no retorno. Esse é o jogo que começa então 7h30, direto do Rei Pelé. Obrigado a você que nos acompanha no 99.1 do seu rádio, também pelo YouTube, no youtube.com/CBN Campinas e nas demais plataformas digitais. Eu sou o Fábio Chaib, estou aqui no Central da Bola com todas as informações do futebol pelo Brasil e pelo mundo. Tá tendo o jogo do Flamengo pela Libertadores. Você saberá de tudo aqui com a gente, eu trarei mais informações sobre essa partida. Com Marcelo Abreu no comando técnico aqui do Jardim São Gabriel, nos estúdios do Jardim São Gabriel, está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. CRB, Ponte Preta. Direto então para as primeiras informações de CRB e Ponte Preta, acionando Antônio Lupi. Muito boa noite, Lupi. Tudo bem, Chaib? Excelente noite para você e para todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. A Macaca tenta colocar fim a uma sequência de 7 jogos sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Nelsinho Batista mexe bem na equipe, nas duas laterais. Luiz Felipe confirmado na direita e Heitor Roca será o titular na lateral esquerda. No meio-campo, Emerson e Emerson Santos também estão confirmados ao lado de Ramon Carvalho e Elvis. No ataque, Dodô será o companheiro de Gabriel Novaes. E o Galo da Praia, adversário da Ponte Preta nesta noite, Lupi. Está na zona do rebaixamento e não vence há 13 jogos. Situação desesperadora do CRB, que fez uma mudança no comando técnico. Daniel Paulista, até então não tinha como sair do CRB, foi demitido. Bruno Pivetti já assumiu a equipe, mas também tem enfrentado dificuldades para conseguir vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe tem como destaque Anselmo Ramon, que marcou 21 gols na temporada. 34% dos gols do CRB só neste ano. 7h12, então está aí as primeiras informações de Ponte Preta e CRB e Ponte Preta. Ao meu lado, Carlão de Freitas, que vai comentar a partida. Muitas mudanças da Ponte, hein, Carlão? O Silvio Batista mexe nas laterais, também no meio campo. O que esperar? A Ponte consegue hoje a primeira vitória fora de casa nessa Série B, Carlão? Olha, Fábio Chaib, boa noite a você, boa noite ao ouvinte CBN. Quantas mudanças, 7 mudanças, né? Praticamente um time inteiro. Isso em virtude da péssima campanha que a Ponte vem apresentando aí no segundo turno. E a gente espera uma postura diferente. Pelo menos o presidente da Ponte, Marco Antônio Eberlin, garantiu isso. A postura da equipe vai mudar. E a gente crê que realmente a Ponte possa ter uma mudança drástica e conquistar os pontos importantes lá no estádio Rei Pelé, diante do combalido também CRB. Valeu, Carlão de Freitas, e ele está de volta depois de um período aí
de férias, afastado, há muito tempo não narrava um joguinho por aqui na Série B. Está aí Júlio Nascimento com a gente agora, numa nova função na vida, numa nova etapa da vida. Parabéns pelo casamento e bem-vindo de volta, Júlio. Boa, Fabiano. Júlio Nascimento. Tudo bem, Fábio Scheib? Grande abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no Futebol Globo CBN. Pois é, vamos juntos, na casinha de volta, energias recarregadas, preparado pra narrar, quem sabe, Fábio, a primeira vitória da Ponte como visitante na Série B, Fabião. Valeu, Júlio Nascimento. E olha só, tem gol na noite já no Maracanã. O Peñarol abre o placar contra o Flamengo. 13 minutos do primeiro tempo é o gol do time uruguaio. Flamengo se complicando nesse momento. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes dessa partida. Um rápido break, daqui a pouco a gente volta então, em definitivo, com CRB e Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. CRB, Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Atenção, somente nos dias 20 e 21 de setembro a BYD Darugi vai reunir as melhores condições do ano em um evento único. O desafio de vendas eletrizante BYD Darugi. Todos os modelos à pronta entrega. Taxa zero. Bônus de até R$30 mil. Documentação IPVA cortesia. Tabela FIP no seu seminovo. E taxa de 0,99 para a compra do seu BYD seminovo. É a sua última chance de comprar o seu BYD sem o aumento de impostos. Somente nesta sexta e sábado na BYD Darugi. Paz no trânsito começa por você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Neste mês de setembro, a Nissan Darugi entrou com tudo para você sair de Nissan Kick Zero. Kick Sense, Advance Pack Plus e Exclusive Pack Tech com documentação e IPVA 2024 total grátis. Com taxa zero em até 48 vezes. Cobrimos qualquer oferta anunciada na rede de concessionárias Nissan do Brasil em todos os modelos. E mais, pagamos tabela FIP no seu seminovo na troca. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Paz no trânsito começa por você. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Vote nos candidatos do PSB. Vote 40. Olá, eu sou o Jura Júnior Radialista. Meu número é 40012. Defendo a cultura, templos religiosos e os motoboys. Mete marcha. Alô Campinas, eu tô chegando com Dário 10, prefeito. Olá, sou o Genésio Mesquita, 40313. Moro na região do Campo Grande e quero ser fiscalizador na Câmara de Campinas. Vote 40313. Que o Dário não deu conta da saúde de Campinas, você já sabe. Agora, se você pesquisar, vai ver que o Dário não deu conta de muita coisa. Dário, ele não me representa. O que melhorou em Campinas? Dá um Google aí. Atraso BRT em Campinas. É só buscar. Creche sem luz em Campinas. Dá mais um Google. Goteira Mário Gatinho. Não vai ser com continuidade que esses problemas serão sanados. Precisa mudar, com certeza. São 12 anos do Dário da sua turma e eles não deram conta de Campinas. Fundação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal. Gente, tem uma fake news tentando te enganar, dizendo que um prédio tombado não pode ser o poupa-tempo da saúde. Mas isso é mentira. A regra é clara. Se aquele prédio tombado já podia ser usado como Palácio da Justiça, também pode ser usado como poupa-tempo da saúde. As mudanças vão respeitar todas as normas,
cuidado com o videozinho mentiroso e fique tranquilo. Campinas já escolheu. É Poupa Tempo da Saúde. Vote 23. Vote Rafa Prefeito. Coligação Campinas, uma cidade pra todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Vote nos candidatos do Podemos. Vote 20. Sou Luiz Cirilo, agora no Podemos. Para vereador, vote 20020. Você conhece o meu trabalho. Vote 20020. Agora é 20 mil. Temer a Deus é falar a verdade e respeitar você. Eduardo Magoga, do Tapeceiro, 20 mil. Uma cidade grande como Campinas merece uma Câmara Municipal de respeito. Vote Campos Filho, 20234. Não abro mão. Se liga na diferença dessa proposta. O Dário vai fazer o 100, o centro de especialidade ali na Barão de Jaguara. A prefeitura já comprou o prédio. São 36 salas para exames, consultas e cirurgias. Sabe o melhor? A estrutura tá pronta e o atendimento começa em novembro. O Rafa diz que quer fazer o Poupa Tempo da Saúde no Palácio da Justiça. Ele só não te conta que o palácio é tombado e por isso é impossível fazer ali um equipamento de saúde. Vai trocar o certo pelo impossível? Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, Dário. A pandemia aumentou a fila da creche, que já era grande. Aí o Careca chamou o seu time e criou os Espaços do Amanhã. 16 super creches com 5.000 vagas em tempo integral para zerar essa fila. E tudo isso em 1 ano e meio. Agora eu quero a sua ajuda para levar o modelo dos Espaços do Amanhã para todas as creches da cidade. O Careca é a certeza que essa mudança vai continuar. Com os outros, tudo pode parar. Vai arriscar? Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola. 7h19, daqui a pouco tem CRB e Ponte Preta, direto do Rei Pelé, lá em Maceió, em Alagoas. E hoje também, 27ª rodada, sendo encerrada com o jogo entre Botafogo de Ribeirão e Santos, às 9h30 da noite, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Após Ponte Preta e CRB Ponte Preta, você fica com essa partida aqui na CBN. Mas o duelo da Ponte hoje está com 2 times se enfrentando que estão na parte de baixo da tabela. A Ponte Preta na 15ª colocação com 29 pontos, encara o CRB que tem 26 pontos. Uma vitória do CRB pode fazer a Ponte ser ultrapassada pelo próprio time de Alagoas, né, Carlão? Olha, Chaib, nós não esperávamos a Ponte estar nesta situação, faltando aí um pouco mais de 10 rodadas para a Série B, né? Não que a Ponte tenha um time para brigar pelo acesso, muito longe disso. Mas a campanha que a Macaca fazia era uma campanha de estabilidade, ou seja, chegar aos 45 pontos, né, entre 42 a 45, o mais rápido possível, e já planejar o 2025, ficar numa situação confortável, mas de repente a coisa degringolou. A Ponte começou a não vencer mais os jogos dentro de casa, algumas peças foram caindo de produção, alguns desfalques também atormentam o técnico Nelson Batista, talvez a ausência do Gé seja também um ingrediente. Então são fatores que contribuíram aí pro time ponte-pretano cair de produção. Sistema defensivo também muito complicado, não conseguiu se entender. Então a gente espera que hoje, diante dessas mudanças, a Ponte possa aí dar uma resposta positiva para a sequência da Série B. Direto, exatamente. Duelo direto entre CRB e Ponte Preta. Daqui a pouco a gente volta então com a escalação da partida e vamos ficar em definitivo para CRB e Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. CRB, Ponte Preta. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Vote nos candidatos do Republicanos. Vote 10. Sou Luiz Iabico, candidato a vereador 10.500 com Dário Prefeito 10. Por uma Campinas mais sustentável. Luiz Iabico, 10.500. Meu muito obrigado. Olá, sou o Rossini, meu número é 10.000. Na vida e na política sempre procurei estar do lado certo. Da verdade, da justiça, do seu lado. Por isso, nessa eleição, vem comigo, vote Rossini 10.000. Eu não abro mão. Dário.
Dário, os ônibus de Campinas não estão lá essas coisas, né? Realmente a frota é antiga e para isso nós estamos fazendo a nova licitação para trocar a frota de ônibus de Campinas. Como funciona? A previsão é trocar mais de 500 ônibus e os ônibus terem ar-condicionado e Wi-Fi. E depois? Nós vamos fazer mais 2 terminais, lá no Campo Belo e também na região dos Amarais. Vai trocar o Dário pelo duvidoso? Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, PRTB, DC, PRD. Sabe por que o Dário escolheu fazer no Centro, o Centro de Exames e Especialidades? Para você ser atendido o quanto antes. Aqui já tinha uma clínica particular. É menos obra para fazer. E o Dário estava certo. O 100 fica pronto antes do previsto. São 36 salas com ultrassom, raio-x e pequenas cirurgias. Tudo acompanhado por 80 profissionais de saúde. O Dário não faz promessas mirabolantes. Faz mais com menos. O nome disso é gestão pública. Vai trocar o Dário pelo duvidoso? Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, PRTB, DC, PRD. Para mudar de verdade, vote 13. Vote nos candidatos a vereador e vereadora do PT. Atenção você que mora da ponte pra cá. Meu nome é Jaque Medeiros, 13111. Periferia presente. Pela comunidade LGBT+, pelo esporte e lazer. Alexandre Espunquiado, 13024. É possível fazer mais pela nossa cidade. Vote Chãozinho vereador, Pedro Torinho prefeito. Jorjão, gente da gente, 13700. Pra cima, Campinas, com Pedro 13. Vote 13, vote PT. Coragem pra mudar, pra fazer diferente. Tô com Pedro Torinho. 13. Vem mudar com a gente. É Pedro e Lula trabalhando por Campinas. É a mudança chegando, vamos pra cima. É 13. Coragem pra mudar, pra fazer diferente. Tô com Pedro Torinho. 13. Vem mudar com a gente. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal. Você sabe quem é o vice do Dário? O Vandão, que faz o L do Lula, do Palocci, do Dirceu. Escuta aí o áudio do próprio Vandão. Eu sempre acompanhei, eu sempre votei no Lula. Dário diz que tá do lado de Tarcísio, mas a verdade é que ele escolheu um vice que tá do lado do PT. Não é, Vandão? Eu sempre votei no Lula, eu sempre votei no Lula. É, Campinas. O braço direito do Dário, na verdade, é de esquerda. Mas isso o Dário não conta. Dá pra confiar? Coligação Campinas, uma cidade pra todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. CRB, Ponte Preta. Enquanto a bola não rola. 7 horas e 25 minutos e sem perder tempo, as escalações da partida na ficha técnica completa do jogo, com o repórter Antônio Lupi. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta. Pronta e escalada pelo técnico Nelsinho Batista, Ponte Preta entra em campo com Pedro Rocha, camisa número 1 no gol. Na lateral direita com a 14, Luiz Felipe. Na zaga 4, Matheus Silva. Com a meia dúzia, Sérgio Rafael. E na lateral esquerda com a camisa de número 5, Heitor Roca. No meio campo, 18, Emerson. 8, Emerson Santos. 21, Ramon Carvalho e 10, Elvis. No ataque, 7, Dodô e 35, Gabriel Novaes. Repetindo a escalação titular da Ponte Preta: Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Heitor Roca. Emerson Santos, Ramon Carvalho e Elvis, Dodô e Gabriel Novaes. No banco, à disposição de Nelsinho Batista, 12, William. 2, Igor Inocêncio. 11, Iago Dias. 13, Joilson. 19, Renato. 20, João Gabriel. 29, Everton Brito. 33, Gabriel Risso. E 44, Nilson Júnior. 70, Guilherme Portuga. E com a 80, Hudson. CRB. Ao remo, pois nosso norte, e glória traçado está. Pronto e escalado, CRB pelo técnico Bruno Pivetti. Enfrenta a Ponte Preta com 12, Matheus Albino no gol. Na direita com a 32, Hereda. Na zaga com a 3, Luiz Segovia. E com a 4, Simon. Na lateral esquerda com a 13, William Formiga. No meio campo, 33, João Pedro. 35, Marco Antônio. E com a 8, GG. No ataque, 75, Cleiton.
9 Anselmo Ramon e 38 Léo Pereira. Repetindo a escalação do CRB: Matheus Albino, Hereda, Segovia, Simon, William Formiga, João Pedro, Marco Antônio, GG, Cleiton, Anselmo Ramon e Léo Pereira. No banco, à disposição de Pivete, Vitor Caetano com a 1, 2 Matheus Ribeiro, 7 Mike, 10 Rafael Bilu, 11 Jorge, 17 Rômulo, 26 Gustavo Henrique, 30 Facundo Labandeira, 37 Wanderson, 90 Falcão, 99 Getúlio e 16 Raí. A arbitragem do jogo. Do estado de Pernambuco, Paulo Belense Alves dos Prazeres Filho, que é filho do senhor Paulo Alves dos Prazeres, é ele quem apita o jogo. O assistente 1 é Ricardo Júnior de Souza, de Minas Gerais, e o 2, Túlio de Farias Ribeiro Caldas, de Pernambuco. No VAR, no árbitro de vídeo, Vinícius Gomes do Amaral, de Minas Gerais. O comentário do jogo. Carlão de Freitas, já vemos os times distribuídos em campo, jogo para definir o futuro da temporada na Ponte Preta, né? Decidir o que a Ponte vai fazer daqui para frente. Eu acho que uma derrota realmente coloca a Ponte no rumo do rebaixamento. Por outro lado, uma vitória dá aí um clima mais confortável para a Ponte seguir nesta batida de permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Já demos algumas pinceladas com relação às mudanças, mas só para fechar, o meio-campo hoje com 4 jogadores, né? 3 volantes, o Emerson Santos e o Ramon. Talvez a formação ideal da Ponte, com o Ramon fazendo aquele terceiro homem de meio-campo para trabalhar com o Elvis, para dialogar com o camisa 10 da Ponte e com 2 jogadores, uns cães de guarda, né? O Emerson e o Emerson Santos. Eu acho que é um bom remédio aí para a Ponte tentar melhorar nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é aquela coisa que nós falávamos até aqui, né? Falamos durante a semana, repercutimos. A postura do time. Houve promessa da diretoria de uma mudança de postura, de uma mudança de comportamento. As mudanças estão aí, 7 mudanças, praticamente um time inteiro. E a gente espera que tudo isso se reflita em resultado positivo para a Macaca diante do CRB. É isso que Júlio Nascimento, a partir de agora, vai contar para você a história da primeira etapa lá no Rei Pelé. Eu passo a bola para você, Júlio. Boa transmissão. Júlio Nascimento. Fábio Chaib comandou o central da bola com o melhor pré-jogo para você de CRB e Ponte Preta. A bola rola em menos de 1 minuto pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. São os 2 times com as piores campanhas do segundo turno da competição. A Ponte Preta com 3 empates, 4 derrotas em 7 jogos e o CRB com apenas um empate e 6 derrotas. Uma campanha realmente muito fraca da equipe que agora é comandada por Bruno Pivete. A Ponte vai literalmente pro tudo ou nada, né? O presidente Eberlin durante a semana prometeu um time diferente, o Nelsinho Batista cumpriu no papel, executa 7 mudanças, então gera ao torcedor uma grande expectativa de como será a Ponte Preta a partir de agora para essa sequência, reta final de Série B, precisando vencer para se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento e não deixar esse fantasma assombrar a Ponte nessa reta final. Vencer hoje dá a Ponte uma margem aí de repente de 4 pontos, mas ela vai ter que desafiar essas várias marcas negativas de não ter vencido ainda no segundo turno, de não ter vencido como visitante. Há 15 jogos que a Ponte não vence fora de casa, então é hoje a oportunidade de quebrar essa marca negativa e voltar aos trilhos da vitória. Tudo pronto. O árbitro da partida vai conferindo com seus auxiliares todos os ajustes. Agora ele conversa com os jogadores da Ponte Preta. Não há pressa nenhuma, está dentro do horário. Agora sim recebe o ok do auxiliar número 1. O auxiliar número 2 também faz o sinal de positivo. E neste momento teremos 1 minuto de silêncio sendo executado no estádio Rei Pelé, na belíssima Maceió. O torcedor alagoano vai chegando. O público é muito tímido, muitos espaços vazios. Claro que isso também é uma resposta ao atual momento da equipe do CRB, a atual fase da equipe que está na zona de rebaixamento. Atenção, 20 da CBN, vai começar o jogo. A partir de agora, a 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro para você. CRB e Ponte Preta, apita o árbitro, a bola está rolando no Rei Pelé. CRB, Ponte Preta. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone forte da CBN Campinas. Futebol, vamos CBN.
Sai jogando o time do CRB pelo campo de defesa, abertura de bola lá pela ponta esquerda, afasta da marcação, tira dali William Formiga. A bola volta para o time da Ponte Preta, lateral está marcado para fazer a cobrança pela ponta direita do campo de defesa. A Ponte Preta hoje nas laterais com mudanças, né? De um lado o Luiz Felipe, do outro lado o Heitor Roca. São as mudanças do professor Nelsinho Batista para buscar a vitória. O time do CRB domina pela metade do campo, vem armando jogada pelo centro do campo, tentou escapar da marcação ali o Léo Pereira. Ele foi desarmado, a bola volta para o time da Ponte, sai jogando pelo campo de defesa. Heitor Roca dominou, recolheu, devolveu para Gabriel Novaes. Novaes para Heitor, faz a devolução lá para o campo de ataque, ele buscava o Ramon Carvalho, a bola bate na marcação, volta para o time do CRB, afasta a marcação, tira Cleiton. A bola fica reboteada para o time da Ponte, domina, escapa da marcação, Ramon vai para o combate para cima do primeiro, recebe a falta, o jogo está parado. Falta marcada pelo campo de defesa, é do time da Ponte, vai ser jogado com toda a tranquilidade do mundo, lado esquerdo do campo. São as primeiras movimentações. O time da Ponte faz a cobrança com Elvis pega a bola com a mão, reclama com Ramon. Calma, Elvis, calma, Ramon, ânimos quentes. Ramon domina pela ponta esquerda, vem pro ataque do time da Ponte, a passagem do Heitor Roca no corredor, afasta a marcação do time do CRB. A bola dividida, tá viva. Heitor, ainda ele no domínio pela ponta esquerda, puxou pro pé direito, não é o pé dominante. Ele volta com Ramon para Elvis dominou, recolheu, escapou da marcação, entregou a Gabriel Novaes controlou, conduziu, tentou a abertura de bola. Ela bate na marcação do jogador do CRB, se perde a lateral. Arremesso está marcado pro time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de ataque. Heitor Roca movimenta, entrega a Elvis domina, escapa da marcação do primeiro, tentou recolher, soltou para Ramon escapa da marcação, mas perde a bola volta ainda para o time da Ponte, Ramon erra mais um passe, a bola fica dominada pela ponta direita com Cleiton, vai girando até o outro lado, Marco Antônio para GG, movimentou, entregou pela ponta esquerda, vem descendo o time do CRB, faz o break, vai tentar mais uma vez ainda ele na condução, soltou, recolheu, devolveu para o William Formiga, a inversão da esquerda para a direita para Hereda mata do peito, escapa da marcação do Gabriel Novaes, já faz a abertura para Cleiton na ponta direita, vai tentar o levantamento na grande área, a bola bate na marcação do Heitor Roca, tá vivo ainda na boca do gol, afasta Sérgio Rafael, recolhe na sequência Ramon Carvalho, ele entrega Gabriel Novaes, domina, escapa na marcação, foi pro solo, pediu a falta, a arbitragem deu, jogo tá parado, falta marcada para cima do Gabriel Novaes. São os primeiros movimentos e ânimos quentes entre os jogadores da Ponte, Antônio Lupe. Começou quente o jogo, Júlio. Primeiro uma discussão não, né? Mas uma conversa mais dura do Elvis com o Ramon e uma cobrança de falta. E agora a chegada mais dura do Marco Antônio, camisa número 35, pra cima do jogador da Ponte Preta, que tem falta no campo defensivo. São 3 minutos jogados do primeiro tempo, 0-0, tá tudo igual, tudo empatado por enquanto no Rei Pelé. Sai jogando pelo campo de defesa o time do CRB, abertura de bola lado esquerdo do campo. O William Formiga coloca na fogueira para a chegada do João Pedro, perdeu, bobeou, a bola volta para Luiz Felipe tentou o combate pela ponta direita, ele foi desarmado, a bola volta para o CRB, recua perigosamente, o goleiro afasta, tira com o pé esquerdo, a bola fica viva na metade do campo, volta para o time da Ponte, Ramon entregou para Elvis, trabalhou no chão, Elvis escapou da marcação, tentou o toque errado. Tá bravo Elvis hoje, hein? Tá irritado, camisa 10 da Ponte. A bola volta pro time do CRB pelo campo de defesa, João Pedro. Ele domina, entrega GG, devolveu pro zagueirão Simon entregou pela ponta esquerda, volta a bola para William Formiga, recolheu, devolveu pelo campo de defesa, a bola fica pro time do CRB. Na metade do campo, João Pedro inverteu da esquerda pra direita, matou no peito Hereda coloca a bola no chão, trabalhou com Cleiton contra a marcação de 2 jogadores, deixou a bola mais uma vez, é pra GG. Ele conserta, entrega na ponta direita pra Hereda tem Cleiton aberto na ponta direita, prefere toque pra Marco Antônio na tabela com Hereda, perdeu o compasso, tentou cruzamento, afasta Sérgio Rafael, vem pro corte, entrega Heitor Roca tira dali, despacha, manda lá pra ataque, não tem ninguém da Ponte lá no campo do CRB, a bola fica de graça pro goleirão Matheus Albino sair jogando, Matheus Albino entrega a bola pelo campo de defesa, volta a bola pro zagueirão Simon entregou na ponta esquerda, o toque de bola, vem agora no domínio com o João Pedro pra Hereda escapa na marcação do primeiro, deu no meio pra Cleiton, foi pro solo, pediu a falta, a arbitragem deu, falta do Emerson pra cima do Cleiton, camisa 75 do CRB, o jogo tá parado, Lupe. Os jogadores da Ponte nem reclamam da marcação da falta, porque o Emerson Santos, ele chegou no corpo para fazer o desarme em cima do atacante Cleiton. Falta já cobrada. A bola volta lá pro campo de ataque, levantamento na área da Ponte, tá vivo ainda pro time do CRB, tentou ali a abertura. O time do CRB, o toque foi forte demais, a bola se perde. Em linha de fundo, apenas o tiro de meta, faltou no ensaio ali o jogador do CRB, em Lupe. William Formiga, camisa número 13, lateral esquerdo. Quando a bola chegou no setor, ele não conseguiu fazer o domínio. Melhor para a Ponte Preta, que tem a cobrança do tiro de meta. Só um detalhe em relação ao Luiz Felipe. Uma das novidades no time titular da Ponte Preta. Ele não joga desde o dia 25 de junho. Depois até ficou no banco, mas não acabou sendo utilizado pelo técnico Nelsinho Batista. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere no microfone da CBN. 5 minutos, é o primeiro tempo no Rei Pelé, segue. CRB
0. Ponte Preta. Também 0. Central da Bola. Maracanã Libertadores, 38 minutos do primeiro tempo, o Flamengo vai perdendo pro Peñarol por 1-0. Cabreira marcou o gol aos 13 minutos da primeira etapa. Futebol Globo CBN. 5 minutos e 40 no primeiro tempo, 0-0, tudo igual. Matheus Silva, falta pra Ponte, levantamento lá pro campo de ataque. A abertura de bola pra Gabriel Novaes, dominou na grande área. Gabriel Novaes puxou pro pé esquerdo, perdeu ali o controle de bola e alguns minutos depois do domínio, a arbitragem marca o impedimento. O jogo tá parado, bola pro time do CRB. Carlão de Freitas, 6 minutos do primeiro tempo, 0-0, Carlão. 6 minutos de um jogo equilibrado, né? O CRB toma um pouco mais a iniciativa por jogar em casa, já fez ali um cruzamento do lado direito, mas a gente percebe a Ponte jogando muito aqui pelo lado esquerdo, com o Ramon, com o próprio Heitor, o Elvis dá uma retaguarda também, mas muito equilíbrio até aqui. Sai jogando o time do CRB pelo campo de defesa, 6 minutos do primeiro tempo. Luiz Segovia devolve a bola pelo campo de defesa, Matheus Albino. É ele quem domina, entrega para Simon. Simon aberto pela ponta esquerda, carrega, conduz sem nenhuma marcação. Agora faz a sombra ali o Dodô. Ele faz o levantamento lá pro campo de ataque. É para Herenda, movimentou para cima da marcação, perde a bola. Emerson Santos chega rasgando, a bola volta para Dodô de primeira para Elvis. Passe curto, a bola fica para Luiz Segovia lá pelo campo de defesa, vai sair jogando. Algum parentesco com o Segovia ou não? Primos distantes. A bola volta para o time do CRB na metade do campo com o João Pedro. João Pedro levanta a cabeça, procura opção. Vem armando jogada lá pelo campo de defesa. Elvis aperta, chega forte ali o Elvis. A arbitragem manda seguir, a bola volta para Cleiton. Cleiton, abertura de bola pela ponta direita. Vem para o campo de ataque. Ainda ele dominou, Hereda passou, pediu, vai tentar o cruzamento da grande área. Sérgio Rafael corta, rasga Heitor. Completa, tira dali. Rebote é do time do CRB na metade do campo. Vem movimentando, entregando lá pela ponta esquerda. Movimenta Marco Antônio. Marco Antônio para João Pedro. João Pedro para GG. GG na esquerda para Léo Pereira. Léo Pereira movimentou, tentou o cruzamento. A bola bate no peito, volta para Emerson. Emerson domina, já coloca no chão. Trabalha para o campo de ataque para a chegada do Gabriel Novaes. Escapa na marcação no primeiro, ainda ele. Gabriel Novaes está isolado, está sozinho. Tocou para Elvis, clareou, soltou para Ramon. Ramon na cavadinha para o campo de ataque para Novaes. Boa bola. Novaes dominou, encarou a marcação do Simon. Levanta a cabeça. Se aproxima Luiz Felipe, perde bola. Ele segura, tentou ali um toque de trivela para ninguém. De graça, entrega a bola, volta para o time do CRB. Desperdiça o ataque ali o Gabriel Novaes. Por isso que o Elvis tá bravo, né? E não tá pouco não, viu? Hoje o homem tá com a macaca, literalmente. 8 minutos do primeiro tempo. CRB e Ponte 0-0, tá tudo igual. Abertura de bola pela ponta direita, vem com o Anselmo Ramon, tá sumido do jogo. Anselmo Ramon dominou, entregou, devolveu, soltou para Cleiton. Cleiton na evolução, vem com o Anselmo Ramon, vai inverter. Categoricamente, da direita pra esquerda, no pé do William Formiga. O William Formiga dominou, conduz, trabalhou com o GG. Pra Léo Pereira, invadiu grande área, levantou pra Anselmo Ramon na grande área, toca de cabeça. A bola vai pra fora. Toca de cabeça, Anselmo Ramon apareceu na primeira grande oportunidade, ele é perigoso, Antônio Lupe. E você narrava que o Anselmo Ramon, ele tava meio que sumido do jogo, só que tem que ter atenção total. O camisa 9 estava posicionado no meio da zaga da Ponte Preta, o cruzamento do Léo Pereira, ele tentou mandar por cima do goleiro Pedro Rocha, só que cabeceou por cima da meta do camisa número 1 da Ponte Preta. Olha o detalhe, Anselmo Ramon marcou 21 gols na temporada, responsável por 34% dos gols do CRB em 2024. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 9 minutos do primeiro tempo no Rei Pelé e Maceió, segue. CRB 0. Ponte Preta também 0. Central da Bola. Noite de Sul-Americana também, jogos de ida das quartas de final, tem brasileiro em ação. Às 9h30 da noite na Liga Arena tem Atlético Paranaense e Racing. E às 9h30 também tem Libertad e Cruzeiro. Futebol Globo CBN. CRB no ataque do Mineireda. Pé esquerda na bola, bateu mal demais. A bola vai direto pra fora. Hereda do céu, hein? Ainda bem que o pé esquerdo não é um pé dominante. Ele manda a bola pra fora, a lateral está marcada, é pro time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de defesa. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. A participação do ouvinte pelo nosso WhatsApp, a interação do torcedor Ponte Pretana e a galera que também está acompanhando
a Série B do Campeonato Brasileiro nessa quinta-feira, Fábio Scheibe. E é o mesmo assunto que os torcedores estão mandando aqui. O Carlos Barreto está no Flamboyant falando que situação a Ponte chegou, assim como Lima Garcia, Vila Industrial, falando que a Ponte está apertando com o perigo. Mande sua mensagem também pelo 19991869070 ou participe pelo YouTube, no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas, Júlio. Futebol Globo CBN. 10 minutos e 30, CRB pelo campo de defesa, sai jogando. Bola solta com o Simon, zagueirão número 3. Ele tem Matheus Alpino, goleirão ali por perto para tocar a bola, é isso que ele faz. Vai controlando o time do CRB, a posse de bola. A bola chega do Luiz Segovia. Luiz Segovia domina, tem Hereda aberto pela ponta direita, Simon do outro lado. Ele vem carregando, conduzindo sem a marcação de nenhum jogador da Ponte Preta. Agora sim no combate do Gabriel Novaes. Ele é obrigado a levantar lá para o campo de ataque, encontra com tranquilidade o William Formiga. Ele faz o passe curto para GG. GG devolve a bola pelo sistema defensivo, recolhe domínio o time do CRB. Troca passes mais uma vez, GG. É para Simon, Simon levanta a cabeça na roda gigante do meio campo. Ele tenta o levantamento para o campo de ataque, o time do CRB domina o posse de bola, entrega na ponta direita, Hereda para Cleiton, para Hereda, boa bola pela ponta direita, pintou o cruzamento da grande área para Anselmo Ramon, rasga a defesa da Ponte, tira Luiz Felipe, completa, afasta o perigo, tira dali, rebote é do Luiz Segovia contra Elvis, falta do Elvis. O Elvis tem que ter tranquilidade para não ser amarelado daqui a pouco, hein, Cailão de Freitas? A gente percebe o Elvis irritado, gesticulando demais, conversando com os seus companheiros. Agora, interessante essa bola de contragolpe ficar nos pés do Elvis, né? Ela precisa ter... Essa bola teria que ficar pelo menos com o Gabriel Novaes, jogador de velocidade, né? Para dar uma dinâmica, mas é o posicionamento que o Nelson armou o time para este jogo no Rei Pelé. São 12 minutos do primeiro tempo, 0-0, CRB Ponte Preta, você curtindo o Futebol Globo CBN Campinas, acompanhando a Série B do Campeonato Brasileiro. É a 27ª rodada do Brasileirão, tá pegando fogo, resultado para a Ponte hoje é importantíssimo para distanciar da zona de rebaixamento, abrir uma margem segura da perigosa degola da Série B. Lateral marcado para o time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de defesa, movimenta com o Luiz Felipe. Ele entrega a Emerson, Emerson recua para Sérgio Rafael. Sérgio Rafael, devolução pela ponta esquerda para ninguém. Direto para fora, lá na direção do Nenê Santana, que hoje é auxiliar, foi um baita zagueiro, dominaria com tranquilidade essa bola, mas hoje executa a função de auxiliar. Lateral marcado para o time do CRB fazer a cobrança, vem Hereda. Hereda movimenta, Sérgio Rafael na cobertura, domina Sérgio Rafael, faz a finta, se atrapalha com a bola, trabalha, coloca para Heitor na fogueira lateral. Sérgio Rafael, tá de volta hoje, né, Canão? Quando a fase tá ruim, né, Júlio? O Sérgio não teve uma boa jornada contra a Chapecoense. Evita ficar flertando com o perigo. Ele já saiu jogando 2 vezes e as 2 a bola foi pra lateral. Lateral marcado pro time do CRB, ele dá movimento, entrega a bola na linha de fundo, sobe de cabeça, corta Emerson, a bola volta para Heitor, não conseguiu cortar, sai em lateral. Arremesso marcado é pro time do CRB, Hereda movimenta mais uma vez, tem Cleiton pertinho dele, é para ele o toque, Cleiton dominou, tentou devolução, vem na cobertura, Ramon Carvalho, diminui ali o espaço dele, coloca a bola para fora, é mais um lateral. Arremesso está marcado pro time do CRB, Hereda impaciente, movimenta, trabalha com Anselmo Ramon para Hereda, puxou pra linha de fundo contra 2 jogadores, conseguiu o cruzamento, a bola desviada, tentou ali o desvio também na primeira trave, o jogador do CRB, a arbitragem está apontando o escanteio, o toque por último foi do Matheus Silva, segundo o árbitro, hein, Antônio Lupi? E o Matheus Silva reclama porque não era nem permitido fazer esse cruzamento, marcação da Ponte estava frouxa, a bola chegou na área e do jeito que veio, o Matheus Silva mandou pela linha de fundo, tem escanteio, a equipe do Galo da Praia, GG na bola. GG autorizado, vem pro levantamento da grande área, 14 minutos do primeiro tempo, 0-0, CRB e Ponte, levantou na boca do gol, toca de cabeça, tentava ali o Simon, afasta a defesa da Ponte, tira dali, rebote na Ponte, Elvis empurrou o marcador. Claramente falta do Elvis, ele reclama muito com o árbitro do jogo, falta marcada, uma falta que pode levar perigo a favor do CRB, Lupe. O Elvis é experiente, é o capitão da equipe, uma falta desnecessária. Não foi tão falta assim também. Foi falta, ele empurrou nas costas, ó, quer ver, olha lá. Foi falta, ele empurra o jogador, isso é falta. Falta perigosa para a equipe do CRB, porque vem bola na área da macaca, o Elvis faz um sinal de negativo com a cabeça, mas ele cometeu a falta já cobrada. Já cobrada, Anselmo Ramon de frente pro gol, não tá valendo. GG, não pode. O professor Paulo foi lá falar, GG, você sabe que não pode. Pô, falei 2 vezes, cara. Quando solta o pô no final é porque ele tá bem pé da vida, né? É pior do que o palavrão completo, né? Exatamente. 15 do primeiro tempo, 0-0, CRB Ponte Preta, você curtindo o futebol aqui na CBN Campinas, é a Série B do Campeonato Brasileiro.
Falta marcada, GG, canhotinha na bola. Lá vem GG, autorizado. Levantamento perigoso pro gol, pra fora! Pedro Rocha estava adiantado, GG percebeu, tentou encobrir o goleiro da Ponte. Bola perigosíssima, Antônio Lupe. É uma bola venenosa, o GG especialista em bola parada. O Pedro Rocha deu um passo a mais pra frente da pequena área. Pra sorte dele, a bola foi um pouquinho mais alta e balançou a rede, só que do lado de fora. Quase o CRB abre o placar com o GG. Tiro de meta pro goleiro da Macaca. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 15 minutos do primeiro tempo no Rei Pelé, Série B do Campeonato Brasileiro. CRB 0. Ponte Preta Também 0. Central da Bola. Champions League, que fase vive o Barcelona. Perdeu hoje por 2-1 para o Mônaco fora de casa na primeira rodada da competição. O Atlético de Madrid bateu o RB Leipzig por 2-1 e o Feyenoord perdeu em casa para a sensação da temporada passada, o Bayer Leverkusen. Sensacional. 16 minutos do primeiro tempo, 0-0. CRB, Ponte Preta. Bola solta para o time do CRB pelo campo de defesa. Bola solta com Simon. Simon carrega, conduz, entrega na metade do campo com João Pedro. João Pedro tenta a abertura de bola para William Formiga. Bola desviada, ainda ficou na condução dele. Tentou, passe em linha de fundo. A bola chegou no Léo Pereira, tentou levantamento. Quase bate no braço do Matheus Silva, hein? Defesa da Ponte ficou olhando. E o Léo Pereira chegou. A bola volta para a Ponte, tenta o contra-ataque. Dodô domina pela ponta direita, escapa na marcação, falta nele. Linda finta do Dodô para cima do jogador João Pedro do CRB, Antônio Lupe. Poderia até pintar um cartãozinho amarelo pro camisa número 33 pro João Pedro. Deu um drible de letra. O jogador do CRB nem viu o Dodô. Quando viu, teve que fazer a falta no meio-campo. Falta a favor da Macaca. Uma falta por obstrução não seria loucura, hein? Um cartão amarelo, não, hein? Tô com Acabou. você nessa, Lupe. Acabou onde, Fábio Chebe? Fim do primeiro tempo, intervalo de jogo no Maracanã. O Penharol vai bater no Flamengo por 1-0. Gol de Cabreira aos 13 minutos da primeira etapa. Aquele? Não sei quem é esse, vou puxar o currículo. 17h30 no primeiro tempo, sai jogando o time do CR da Ponte Preta pelo campo de defesa, domina Luiz Felipe. Luiz Felipe dominou, escapou, tentou o toque de letra. Afasta a marcação do time do CRB. A bola volta pelo alto, Matheus Silva de cabeça. Escora, a bola quase volta pro Gabriel Novaes. Ele não esperava ali a bola reboteada e a bola fica de graça agora para o time do CRB pelo campo de defesa. Herenda domina, entrega a bola na ponta direita, movimenta, encontra a marcação. Tentou o toque para Cleiton, deu certo. Cleiton dominou de primeira, trabalhou com o GG. A arbitragem tá parando, marcando a posse de bola para a equipe alagoana. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Falta marcada para o time do CRB, mais uma do Sérgio Rafael. Vai levantar bola na grande área, o GG. Tá esperando ali a autorização do árbitro. 18h30, GG autorizado, levantando a primeira trave, sobe de cabeça, afasta Heitor Roca. A bola volta para o time do CRB, vai recomeçar lá com o goleiro Matheus Albino. Matheus Albino domina na grande área. Dodô apertou, Matheus Albino foi obrigado a despachar. Rifa lá pro campo de ataque. Sérgio Rafael sobe de cabeça, a bola volta para Elvis. Elvis para Gabriel Novaes, tentou ali o toque, a bola bateu na mão, a arbitragem mandou seguir. Toque involuntário, segundo o árbitro. Levanta no campo de ataque do time da Ponte, a bola volta com o Luiz Felipe de cabeça, corta a tentativa da investida do CRB. Ela fica viva na metade do campo com o João Pedro. João Pedro entregou pela ponta esquerda, tenta o passe ali pro jogador Anselmo Ramon. Na tentativa da trivela, a bola bate na marcação do jogador da Ponte, Emerson Santos. Lateral está marcado pro time do CRB. Já cobrado. O William Formiga entrega Simon para Luiz Segovia. Segovia domina na ponta direita, entregou, devolveu pelo campo de defesa, mais uma vez com Simon. Simon na abertura, é para a chegada do João Pedro. O João Pedro abriu, soltou na ponta esquerda para a chegada agora do William Formiga. William Formiga na tabela, devolveu para Luiz na fogueira, soltou para Simon. Time do CRB fica trocando passes pelo campo de defesa. A Ponte Preta fica olhando, esperando o CRB atacar. A bola volta na ponta direita, é para Hereda. Hereda dominou, tentou a abertura de bola, recupera Heitor Roca, tira dali, ligou o contra-ataque para Novaes. 2 contra 2. Elvis não disparou, deixou Novaes sozinho, entregou para Dodô na grande área, pintou o gol da Ponte, bateu na trave, voltou para Novaes, perdeu, voltou para Dodô, para fora!
A bola não entra. Na trave, pra Novaes. Dodô. Tiro de meta, Antônio Lupi. Contra-ataque mortal da Macaca, puxado pelo Gabriel Novaes. Ele acionou o Dodô em posição legal. O jogador da Ponte bateu cruzado. A bola desviou no goleiro Matheus Albino e carimbou o travessão. Na volta, Novaes não conseguiu fazer o domínio. E Dodô novamente finalizou por cima da meta do CRB. Quase a Macaca abre o placar lá no Trapichão. Dodô carimba a trave do time alagoano. Ponte Preta. Jogada perigosa no contra-ataque que você pedia para cair nos pés do Gabriel Novaes, né, Carlão? É porque ele é o cara que tem o arranque, o cara que arrasta, né? Aliás, bom posicionamento do Novaes e do Dodô, né? É assim que tem que ser agora. É para fazer, né? Era um lance para ter marcado o gol. Mas esse sim é o posicionamento do contragolpe. É o Gabriel Novaes, é o Dodô com velocidade e o Elvis por trás para tentar o arremate. E o time do CRB tenta a resposta, abertura de bola para Cleiton pela ponta direita. Cleiton tenta fazer a finta, foi desarmado, o jogo tá parado. Lateral marcado é para o time do CRB fazer a cobrança pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 21 minutos do primeiro tempo, Série B do Campeonato Brasileiro no Rei Pelé segue. CRB 0. Ponte Preta também 0. Central da Bola. Brasileirão Sub-20, amanhã tem a primeira partida da final. Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam no Independência 9h30 da noite. O jogo da volta é apenas no dia 30, segunda-feira, no Allianz Parque. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone da CBN Campinas. Futebol Globo CBN. É o CRB quem domina, trabalha a bola pelo campo de defesa com João Pedro. João Pedro, abertura de bola para Cleiton. Cleiton na ponta direita, não consegue domínio, a bola se perde em lateral. Arremesso está marcado, é para o time da Ponte fazer cobrança. Heitor Roca faz a movimentação, procura opção, entrega para Gabriel Novaes. Novaes não consegue domínio, a bola está viva ainda no campo de ataque, recupera ainda ele, Novaes para Elvis. Elvis acalma a jogada, entrega para Ramon. Ramon levanta a cabeça, devolveu para Heitor. Heitor na ponta esquerda, Roca domina, carregou, trabalhou pelo meio, é para Ramon. Ramon para Heitor Roca tentou, boa bola para Ramon, para Heitor, puxou, linha de fundo, cruzou para Elvis de cabeça, afasta a marcação, a bola tá viva ainda na grande área, Ramon tentou chegar, tira a defesa do CRB, afasta Luiz, na sequência a bola volta, é para Anselmo Ramon, ele gira o corpo, tenta o lançamento, a bola fica tranquila com o Sérgio Rafael, recomeça com Pedro Rocha para Matheus Silva domina pelo campo de defesa, ele vem carregando para o time da Ponte Preta, solta a bola na metade do campo para chegar do Emerson, aberto pela ponta direita, tem Luiz Felipe prefere a devolução lá atrás, ele recomeça com Matheus Silva empurra, pé esquerdo na bola, é para Ramon Carvalho, limpa a jogada, a devolução vem com Emerson, ele pede calma, Ramon, a devolução com ele, Ramon domina, levanta a cabeça, já faz a devolução pela ponta esquerda com Heitor Roca devolve a bola pelo sistema defensivo com Sérgio Rafael de primeira, vai girando, trocando passe a Ponte Preta, com calma, com tranquilidade, Luiz Felipe domina pela ponta direita, escapa da marcação no primeiro, tentou adiantar demais, perde a bola para a volta de graça, é pro time do CRB, recua perigosamente, agora o William Formiga, que isso? Quase faz um golaço de cobertura, hein, Antônio Lupi? Era o Léo Pereira que estava ali na jogada, tanto é que ele pede desculpa, recebeu uma bronca do Albino e não foi um recuo, né? Ele finalizou pro gol. Parecia aquele chute do futebol americano, como é que chama, Júlio? Field goal. É esse mesmo, é escanteio pra Macaca. 23 minutos do primeiro tempo, CRB e Ponte 0-0, escanteio de graça, gratuito, na faixa pra Ponte. Escanteio na ponta direita do campo de ataque, Elvis, tratando a bola com todo o carinho do mundo. Já faz ali o pedido de aproximação. Ele pede para alguém adiantar na primeira trave. Quem é lá que ele vai levantar? Elvis levantando a primeira trave, afasta, tira o goleiro. Matheus Albino dá um tapa na bola, tira dali. Rebote é pro Elvis na trivela. Levantou lá pro outro lado, pra Dodô. Dodô dominou a passagem do Heitor. Boa bola, Heitor cruzou direto para fora. Tiro de meta, Antônio Lupi. E a bola caiu na perna boa do Heitor, que cruzou lá pela linha de fundo. Sem ninguém da Ponte Preta, fácil para a defesa do CRB. Tiro de meta cobrado pelo Matheus Albino no Trapichão. Sabe por que Trapichão, Júlio? Eu confesso que eu não tenho essa informação, mas eu confio em você. O estádio chama Rei Pelé, mas ele fica localizado no bairro Trapiche da Barra. Ou seja, conhecido lá em Maceió como o Trapichão. O estádio, aliás, bonito estádio Rei Pelé. Bonito. E eu sou a favor de cada estado ter um estádio chamado Rei Pelé. Sim, uma homenagem ao maior de todos, né? Só isso, né? Sou o maior jogador da história do futebol. E você sabe que por muito pouco não virou Rainha Marta, né?
Verdade, porque aí a Marta é alagoana, né? Exatamente. O time da Ponte tenta descer pelo campo de ataque na ponta direita. Emerson tentou o passe ali. Ficou sentindo o Emerson. Vai ser atendido ali pelo departamento médico da Ponte. E aí, Carlão de Freitas, 25 do primeiro tempo, 0-0, Carlão. A Ponte melhorou nos últimos minutos, criou a oportunidade, o contragolpe, já fica um pouco mais com a bola. Os volantes de contenção, os dois, né, o Emerson Santos e o Emerson, estão dando conta do recado até aqui agora. Evitar as faltas laterais, né? O Elvis cometeu uma falta boba, logo em seguida a Ponte fez uma outra falta, então tem que evitar, até porque o momento defensivo da Ponte é muito ruim. Olha o CRB. CRB no ataque, domina, Cleiton invadiu grande área, bateu pra fora! Pedro Rocha acompanha perigosamente Cleiton. Contra-ataque rápido demais, Antônio Lupe. E a zaga da Ponte Preta estava desarrumada. Mais uma vez ali pelo lado esquerdo defensivo da Ponte, direito de ataque do CRB. O Cleiton ganhou na velocidade do Heitor, bateu cruzado, a bola balançou a rede do lado de fora. Tiro de meta para o goleiro Pedro Rocha. Tudo igual, 0-0, tá empatado no Rei Pelé. Sai jogando o time da Ponte pelo campo de defesa, Matheus Silva entrega a bola para Sérgio Rafael. Sérgio Rafael colocou perigosamente pro Heitor Roca, ganhou no pé de ferro, o Heitor se livra da bola de qualquer jeito. O Heitor tá estreando aí como titular na Ponte, né? O Risso tá no banco, né, Lupe? Só pra saber, né? O Risso, ele tá no banco, o Inocêncio também. Pra quem não conhece o Heitor Roca, ele é formado na base da Ponte, foi vice-campeão paulista sub-20 em 2017, só que ele não teve muitas oportunidades. Saiu e agora voltou e vem CRB. CRB no ataque, abertura de bola na ponta esquerda para Anselmo Ramon, tentava o passe ali pro Léo Pereira. A bola bate no jogador da Ponte Preta e agora fica sentindo muito. Me parece ser o Luiz Felipe desesperadamente pedindo atendimento médico, hein, Lupe? E a falta do Formiga, né? O William Formiga já estava em posição irregular. Ele coloca a bola na frente, o Luiz Felipe consegue fazer o desarme. O assistente marca o impedimento e ele ainda atinge o jogador da Ponte Preta, que está caído, sentindo fortes dores no tornozelo. 0-0 CRB e Ponte Preta. Pois é, o Luiz Felipe tá lá ainda, hein? Sofrendo. E agora sim a equipe médica da Ponte vai entrar pro atendimento do camisa 14. O William Formiga, ele tentou no carrinho, ele esticou o pé e atingiu ali o pé de apoio do Luiz Felipe. Se não me engano, o tornozelo direito, deixa eu ver aqui, isso, o tornozelo direito do Luiz Felipe, que fez o desarme. Por isso o Luiz Felipe está sentindo fortes dores. Tem o João Gabriel já no aquecimento e o Igor Inocêncio também. Jogadores da Ponte aproveitam para ter uma resenha com o professor Nelson Batista. Irritado, professor Nelson Batista. São ajustes, né, Carlão? Quando você muda 7 vezes, até engrenar a nova formação, realmente leva um pouquinho de tempo. Né? Ah, é verdade. É praticamente uma mudança de um time, né, em relação à última partida. Nós falávamos, né, sobre o Heitor Roca. Começa inseguro ainda, né? A primeira oportunidade dele como titular, mas a gente percebe uma certa insegurança. Não sei se é o momento certo para colocar o Heitor como titular. Tem o Gabriel Risso, que não vivia um bom momento. Chegou até a aventar a possibilidade do Igor Inocêncio começar na lateral esquerda, mas o Nelsinho dá a oportunidade pro Heitor, que até agora tenta se encaixar no jogo. O doutor Seninha tá ali junto com o Luiz Felipe e já fez o movimento que ele vai voltar. É, mas é bom monitorar, hein? Não, tá firme, ó. Não tá não, Lu. Tá sim, aqui, ele tá aqui, ó, na placa. Ali, ó, ali, então, exatamente. Pensei que fosse outro, perdão. Tava confundindo. Ele não tá bom, não. Não tá conseguindo andar com 100% de tranquilidade, não. Tanto que o Igor Inocêncio e o João Gabriel estão ali ainda no aquecimento. Sim. Pertinho do professor Nelson Batista. Grande Nelson Batista. 74 anos. É o técnico mais velho em atividade na Série B do Campeonato Brasileiro. Se isso não mudou durante as minhas férias. 29 minutos do primeiro tempo. Matheus Silva de cabeça empurra a bola lá pro campo de ataque na direção do Gabriel Novaes. Afasta a marcação do CRB. Chega o Heitor Roca, mas não consegue dar o combate na cobertura. Sérgio Rafael recua para Pedro Rocha. Pedro Rocha domina, vai sair jogando pelo campo de defesa. E a arbitragem agora tá parando, tá dizendo que a bola saiu ou foi alguma falta lá. Tá apontando lá na defesa do CRB. Então, alguma coisa que ele pegou lá no campo de defesa. O Elvis está reclamando, está pertinho dele também. A posse de bola vai voltar para a equipe do CRB em cobrança de falta. Falta do Gabriel Novaes, que está apontando o árbitro do jogo. 29 minutos, 0-0, tá tudo igual. O CRB troca e melhorou muito o público, hein? De repente tem a ver um pouco com o horário, mas torcedor do CRB, diante da fase do time,
comparece e incentiva o time, pelo menos nessa arquibancada central. Tá com uma ocupação interessante a torcida alagoana. E vem a ponte pro campo de ataque, domina Gabriel Novaes. Vem pro ataque, soltou pra Elvis. Elvis clareou na direita, chama na tabela pra Dodô, soltou pra Luiz Felipe, bateu. Espalma o goleiro! Ponte Preta! Matheus Albino espalma, faz a defesa. A bola volta para o time da Ponte. É para Gabriel Novaes. Gabriel Novaes tentou fazer a finta. A bola explodiu na marcação. Voltou para Dodô. Dodô girou para cima do primeiro. Soltou para Ramon. Ramon levantou na grande área para Novaes. Girou, bateu para fora do gol. Gabriel Novaes tentou um giro rápido, a bola foi direto para fora, Lupe. A finalização do Novaes não foi boa, mas a troca de passes do ataque da Ponte Preta foi muito bem feita. A bola sobrou lá do lado direito pro camisa número 18, o Emerson, que finalizou para boa defesa do Matheus Albino, que salvou mais uma vez o CRB. Ô Carlão, uma pergunta para você, né? O Dodô tem aparecido bem nessas jogadas, né? Um posicionamento diferente hoje do Dodô também, né? Sim, um pouco mais à frente, né? Atuando pelo lado direito, como um atacante, fazendo a dupla ali com o Gabriel Novaes. O Dodô é um menino que tem muito talento, né? Ele tem muita habilidade. Eu já visto aquele drible que ele deu, que ele sofreu a falta. Falta um pouco mais de força, um pouco mais de presença, mas até aqui vai fazendo um bom papel. O tempo passa, meu cronômetro marca você. Confere na CBN. 32 minutos no primeiro tempo. Série B do Campeonato Brasileiro segue. CRB 0. Ponte Preta também 0. Central da Bola. 27ª rodada que será encerrada daqui a pouco, às 9h30 da noite, lá em Ribeirão Preto, tem Botafogo e Santos no estádio Santa Cruz. E você confere essa partida depois de Ponte e CRB aqui na CBN. A CBN transmitirá essa partida para você. Aproveitando para abraçar os amigos que mandam mensagem, o Davi, o David de Jandira, boa noite a todos, valeu. Um abraço também para o Fred de Campinas, sempre participando. Manuel Duarte da Vila Brasilândia, todo mundo ligadinho aqui na CBN, Júlio. Quem joga mais, Lucas Neri ou Gustavo Neri? Lucas Neri. Futebol americano, você tá falando? Pode ser também, principalmente, né? Lucas Neri. 32 minutos, running back, cornerback, wide receiver, quarterback. Sabe dizer, Lupe? Chutador do Lemense. Kicker, então. Isso. 32 minutos no primeiro tempo. Sai jogando o time do CRB, bola solta pelo campo de ataque, domina pela ponta direita, Hereda tentou fazer o passe, rapidamente a bola bate na marcação, se perde a lateral. Lateral marcado é pro CRB fazer a cobrança. Sai jogando por dentro, Cleiton dominou contra a marcação no primeiro, perde a bola, Ponte Preta tenta puxar a contra-ataque, a bola volta pro time do CRB. Lá pelo campo de defesa vai ser jogado com toda a tranquilidade do mundo. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. CRB vem para ataque, bola solta para William Formiga, foi pro solo, falta nele, falta do Dodô, marcado ali para cima do jogador da equipe do CRB, sai jogando o time do CRB, Simon domina, entrega a bola pelo campo de defesa, movimenta com o GG adiantou para Hereda na ponta direita, Cleiton passou, GG pediu na devolução, é para ele com liberdade, faz o passe para Anselmo Ramon, desvencido na marcação, rapidamente entrega João Pedro para Léo Pereira tentou devolução, passe errado, a bola volta, fica de graça, viva, divide Léo Pereira com a marcação do Emerson, o Emerson chegou atrasado. A arbitragem dá falta perigosa e vai pintar o primeiro cartão do jogo, hein, Lupe? Pinta o primeiro amarelo pro Emerson, camisa número 18. O Léo Pereira fez o passe, só que o Emerson atrasado, ele já até faz aquela careta de que realmente pegou. E fez a falta em cima do jogador do CRB, tá amarelado o Emerson, camisa número 18, e é uma falta perigosa pelo lado esquerdo, e quem tem GG, que é o homem das bolas paradas do CRB, é falta perigosa. GG já mostrou ser um jogador perigoso, quase surpreendeu na outra falta o goleiro Pedro Rocha. 34 minutos no primeiro tempo, 0-0, GG, camisa 8, ele na bola, lado esquerdo do campo, pé esquerdo na bola, o Pedro Rocha vai proteger do canto direito, montando a barreira ali o goleirão da Macaca, GG ainda no processo de ajeitar a bola com todo o carinho do mundo, movimenta ali, faz alguma sinalização para o Anselmo Ramon, preocupação também da zagueirada com o Anselmo Ramon na grande área, Matheus Silva forma ali a base da barreira do time da Ponte, o jogador mais alto da barreira neste momento. Agora sim vai ser autorizado, 34 minutos. GG, é falta marcada para o CRB fazer a cobrança, olhando fixamente para o gol. GG, 3 passos da bola.
4 homens formando a barreira da ponte. Pedro Rocha protege o canto direito, fica centralizado. GG, batida na trave! GG, uma bomba, bola com efeito. Quase surpreende o goleiro Pedro Rocha, Antônio Lupe. Ele é muito perigoso nas bolas paradas. Já tinha assustado no primeiro lance e agora carimba o travessão do goleiro Pedro Rocha. Cobrança espetacular de falta do GG. Pra sorte da Macaca, ela parou no travessão. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 35 minutos do primeiro tempo no Rei Pelé, segue. CRB 0. Ponte Preta também 0. Central da Bola. Já tem bola rolando para a segunda etapa de Flamengo e Peñarol no Maracanã, jogo de ida das quartas de final da Taça Libertadores. O Peñarol vai vencendo o Flamengo por 1-0. Lembrando que o vencedor desse confronto encara o vencedor de Botafogo e São Paulo. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone da CBN Campinas com a Série B do Campeonato Brasileiro. Liga que aqui tem jogo. Bola solta para o campo de ataque do time do CRB. Cleiton domina contra a marcação do Luiz Felipe. Luiz Felipe foi lá pro lado esquerdo. Desarmou, recupera a bola para o time da Ponte, entrega Dodô para Emerson Santos para Ramon, escapa da marcação do primeiro, recebeu a falta nele. Jogo tá parado, falta marcada e tempo de análise na CBN, 36 do primeiro tempo, Cailão de Freitas, 0-0, Cailão. A Ponte não vinha sofrendo, mas agora abaixou um pouquinho as linhas e o CRB já começa a tomar conta, né? Essas faltas laterais, o GG já deu recado, 2 recados, aliás, principalmente esse na trave. Então tem que tomar muito cuidado, tentar adiantar novamente os volantes para que a Ponte não possa sofrer tanto como está sofrendo nos últimos minutos. 37 minutos do primeiro tempo, sai um jogador do time do CRB pelo campo de defesa, troca a passe do time do CRB, troca a bola com Simon, tem aberto pela ponta direita Luiz Segovia domina, levanta a cabeça, tem Hereda aberto pela ponta direita, se apresenta Hereda já pedindo, é pra ele, o toque mas foi muito forte, Heitor Roca, chega rasgando, num balão, entrega a bola pra Dodô no domínio contra a marcação, é perigoso, vai para a finta, para cima do primeiro, Dodô carrega ainda ele, fintou mais um jogador, mas ele vai recuando, pensa, procura opção, entregou o lado esquerdo do campo para Ramon Carvalho, puxou pro pé esquerdo que é o pé dominante, foi obrigado a voltar, Sérgio Rafael, domina Sérgio Rafael. O Sérgio Rafael, cara, sério, eu não quero ficar falando toda hora para não parecer perseguição aqui, entendeu? Não é meu papel esse. Sim. Mas toda vez que ele inventa, ele perde a bola, impressionante. Ele não entendeu ainda. Esse passe dele, né, Júlio, sempre sai errado, né? Aqui do lado esquerdo, quando ele quer fazer essa ligação direta, esse lançamento, ou vai pra lateral ou ele isola como ele isolou agora. Pô, Sérgio Rafael. Ajuda nós, né? E aí, Fábio Scheibe, me conta, quem tá participando aí, Fabião? Tem muita gente participando. Isso é muito bom. É muito bom. O Antônio Wilson Lopes fala que vai ser 1-0 pra Macaca. Ele diz aqui, tá chovendo na Nova Europa, Carlão. Graças a Deus, tô vendo aqui pelo estúdio panorâmico. Também Lucas um abraço Neres pro David de Jandira, fala que o Elvis está com nervos à flor da pele, assim não dá. Um abraço também pro nosso amigo, companheiro William Cabelo, que tá lá em Indaiatuba, tomando uma cervejinha, comendo uma calabresa que não é de porco, segundo ele. Amanhã se prepara, então, que... Comendo uma calabresa tá tomando água, que não são de porco. Você leu errado aí, ele tá tomando água. Exatamente, com gás. Cara. 38 minutos do primeiro tempo, CRB e Ponte Preta 0-0. A bola volta para o time do CRB. Será que vai ter futebol hoje, Lupe? Bola solta agora para Cleiton dominou, entregou para GG. GG na trivela ali pro Anselmo Ramon, foi muito forte. Ele cumprimenta ali, não é no Anselmo Ramon não, ele cumprimenta ali o Pedro Rocha também cumprimenta ele, ficou tudo certo entre o Cleiton e o Pedro Rocha, o Pedrão. 39 minutos no primeiro tempo, 0-0. CRB e Ponte Preta estão jogando pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, estreia do professor Bruno Pivetti contra o Nelson Batista, que completou um turno no comando da Ponte, né, Lupe? A estreia foi justamente contra o CRB, lá no Majestoso. E olha só que situação engraçada, quando ele estreou, né, o Nelson Batista, o CRB estava na decisão da Copa do Nordeste e deixou a Série B meio que de lado, sabe, para tentar um título inédito. Não conseguiu e agora vive uma situação desesperadora. Sérgio Rafael domina, Sérgio Rafael adianta, escapa da marcação, colocou na fogueira, perde a bola. Era volta para o time do CRB em falta. O Sérgio não tá numa noite boa. Então, eu não vou falar mais nada. A bola volta para GG. GG levantou para Cleiton, afasta a marcação, tira Heitor Roca.
Tira ali Heitor Roca, mas a bola não saiu, voltou para GG. GG na ponta direita, puxou para o pé esquerdo, que é o pé bom, inverteu para William Formiga com liberdade, pode queimar para o gol. Preferiu o domínio, levantou na grande área, empurrou com o peito, dominou. Marco Antônio para GG, ajeitou, vai buscar um ângulo. GG, pé esquerdo na bola, trava a defesa da ponte e tira dali. A bola volta para João Pedro, tá parado o jogo porque lá atrás, na tentativa do GG, ele estava impedido, Antônio Lupe. É um protocolo, né? Tem que esperar a conclusão da jogada para só depois marcar a posição de impedimento. E pelo sinal do assistente de número 1, o senhor Ricardo Júnior de Souza, era um impedimento que foi marcado lá na origem do lance. Impedimento marcado do ataque do CRB. Muito bem. 40 minutos, 40 jogados é o primeiro tempo. 0-0 por enquanto, CRB Ponte. É a Macaca buscando e precisa da primeira vitória fora de casa da Série B do Campeonato Brasileiro. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 41 minutos. Rei Pelé segue. CRB 0. Ponte Preta também 0. Central da Bola. E amanhã, hein? Amanhã, 2 da tarde, na sede da CBF no Rio de Janeiro, vai ter o sorteio dos mandos das semifinais da Copa do Brasil. Jogos de ida e também de volta. De um lado, Flamengo e Corinthians. De outro lado, Vasco e Atlético Mineiro. Então, sorteio dos mandos amanhã, 2 da tarde, na CBF. Futebol Globo CBN. Pode ligar, que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. Falta marcada pra ponte, levantamento na ponta esquerda pra Gabriel Novaes. Gabriel Novaes tentou fazer a finta, ainda ele progrediu. Bom desarme do jogador do CRB, ele acompanhou até o fim. Recupera pro time alagoano. Rifa a bola, Luiz Segovia. A bola fica na metade do campo, Emerson Santos não consegue o domínio. Tentou na segunda, deu certo, tocou pra Heitor Roca, escapou da marcação no primeiro. Puxou pra ponta esquerda, Heitor ainda ele na condução, vai tentar o cruzamento, ganhou o lateral. Foi persistente, agora o Heitor, era um lance difícil contra o Cleiton. Ganha um lateral, arremesso está marcado. É para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança pelo campo de ataque. Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Lateral marcado é pro time da Macaca. Sai jogando bola solta agora pela ponta esquerda. Trabalha pelo meio, tentativa do lançamento. O Heitor Roca deu sinal de positivo, mas o passe não foi bom não. 43 minutos. Carlão de Freitas, o balanço desse primeiro tempo, hein, Carlão? Olha, Júlio, eu gostei da ponte administrando, claro, eu acho que poderia ter um ímpeto ofensivo maior, criou uma oportunidade clara, que foi a bola na trave, mas não sofreu tanto, né? O único... Tomar cuidado com essa bola parada, essa bola lateral, porque tem o GG, que é um grande cobrador de falta, né? O homem da bola parada, tem uma canhotinha potente, então tem que tomar cuidado nesse sentido. Mas a Ponte não sofreu, conseguiu levar o jogo ofensivamente e ficou devendo um pouquinho. A bola volta para o time do CRB pelo campo de defesa, abertura, pela ponta esquerda, volta com Simon entregou, devolveu pela ponta, ainda com William Formiga dominou, devolveu para Simon, entrega na metade do campo para João Pedro, armando jogada, perigosamente trabalhou no meio, chegou rasgando ali o Ramon Carvalho, engolindo o Cleiton, a arbitragem manda seguir na bola, segundo o árbitro do jogo. Ela fica com o João Pedro pro time do CRB. O volantão trabalha, entrega na ponta direita para Hereda, matou no peito Hereda com categoria, trabalhou no meio. Emerson aperta na marcação, Emerson Santos recuperou, entregou para Emerson, para Elvis, está no 3 contra 3, 3x3. Gabriel Novaes na ponta esquerda, puxou, escapou da marcação, agora perdeu o tempo do contra-ataque, preferiu jogar com tranquilidade, solta para a chegada do Ramon Carvalho. Ramon Carvalho tentou o domínio, gira, a bola se perde em lateral, a posse de bola é para o time da Ponte, sair jogando pela ponta esquerda do campo de ataque. Ramon Carvalho foi inteligente, né? Viu que o contra-ataque estava jogado aos ventos, pelo menos ali ganhou a posse de bola para o time da Ponte. Com poucos jogadores, né, Júlio? Ela, quando ela tem o contra-golpe à disposição, ela ataca só com o Gabriel Novaes e com o Dodô, e os dois abertos, né? O Elvis demora um pouquinho para chegar, tem o apoio do Ramon, mas ela não tem as ultrapassagens, né? Tanto do lado direito com o Luiz Felipe, quanto do Heitor. O Heitor um pouquinho mais, mas ela ataca com poucos jogadores. Bola solta no comando, é pro time da Macaca. Ponta esquerda para Ramon Carvalho para Emerson Santos para Luiz Felipe levantou para Dodô, matou no peito, tentou ajeitar pro Elvis, não conseguiu. A bola volta para Emerson Santos,
Pra Elvis de primeira na grande área, afasta a marcação do CRB, tira do Bololô. Ela vai voltar pro Sérgio Rafael, de cabeça, joga sério, Sérgio Rafael entregou lá na frente. A bola fica pra lá e pra cá, jogo feio, jogo de Série B. Anselmo Ramon tenta colocar no chão, perde a bola foi desarmada ali pelo time da Ponte Preta, que coloca pra fora com o Heitor Roca. Informa Antônio Lupe, mais 3 minutos de acréscimos, Lupe. Mais 3 minutos, vamos a 46, 47, 48 minutos. 48 minutos será o tempo final do primeiro tempo. Sai jogando o time do CRB pelo campo de defesa, abertura de bola para a chegada do João Pedro na metade do campo, perde a bola, contra-ataque da Ponte. Gabriel Novaes disparou, Elvis segurou, tentou o toque para Ramon, chegou na frente dele o Hereda. Jogou sério, Hereda não quis saber nem de brincadeira, chamou, falou. Preocupação ali com o Dodô, porque no contra-ataque ele não foi, ele ficou. O Ramon foi quem caiu ali pelo lado esquerdo, não sei se preocupa a situação do camisa número 7 tá da de cabeça Ponte Preta. Baixa ali, né, Lopes? Sim, no meio campo ali, ó, tá andando. Heitor Roca, levantamento na primeira trave, afasta a marcação, tira dali. Agora o Dodô tenta ali dar um sprint para ver se tá tudo bem. Parece que tá ficando tudo legal com camisa 7 da equipe da Ponte Preta. 46 minutos, mais 2 minutos para jogar ainda no primeiro tempo. Primeiro tempo de bola na trave dos dois lados, né? O Dodô acertou o travessão do lado da Ponte. E o GG em cobrança de falta no lado da Macaca. A bola volta para o time do CRB. Léo Pereira recebe na ponta esquerda. Léo Pereira vai para frente, tá para cima do primeiro. Invadiu grande área, tentou o cruzamento por baixo. Chega Roca. Rasga, tira feio, Heitor Roca manda a bola pra fora. Já cobrado lateral pelo Anselmo Ramon, entregou pra William Formiga, soltou pra João Pedro, deixou passar, fica a bola com o Simon. Simon se aventurou na ponta, entregou pra Anselmo Ramon, dando uma de ponta, grande finta. Anselmo Ramon invadiu grande área, pintou um golaço, afasta a defesa da Ponte. Ele é muito perigoso, Antônio Lupe. E passou sem nenhum problema pelo Luiz Felipe, que foi dar um carrinho. Ele deu aquele drible, jogando a bola por cima do carrinho e pegou do outro lado. Na finalização foi desarmado, a bola saiu pela linha de fundo. Mesmo assim, o CRB ganha escanteio. É pelo lado esquerdo, é o GG, camisa 8, que tá na bola. Vem levantamento na grande área, é pro time do CRB, autorizado, levantamento na grande área, toca de cabeça, a bola passa por todo mundo, vai sobrando pro time da Ponte pela ponta esquerda do campo de defesa para Sérgio Rafael, jogou sério e deu certo, tocou para Elvis, viu do outro lado, Gabriel Novaes recebeu, adiantou, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem mandou seguir. O Elvis tinha opção de um passe à frente, me parecia ser o Dodô, ele tentou a inversão lá do outro lado pro Gabriel Novaes, que tentou chegar e até chegou, mas dividiu com o zagueirão. A arbitragem mandou seguir. A bola fica para o time do CRB, tenta sair jogando pela metade do campo. A arbitragem também manda seguir, que não quer saber de marcar falta não. Ramon domina, soltou para Elvis. Elvis agora foi inteligente, experiente, recebe a falta. Falta está marcada, vai acabar o primeiro tempo no Rei Pelé. 48 minutos do primeiro tempo. Vai terminar o jogo no Rei Pelé. 0-0 por enquanto no primeiro tempo. Ponte Preta e CRB aponta do centro do campo, árbitro. Termina em Maceió. CRB 0. Ponte Preta também 0. Júlio Nascimento. Fim de primeiro tempo e agora na CBN vem aí Fábio Scheibe com Central da Bola. Central da Bola. Valeu, Júlio, 8 horas 20 minutos, CRB 0, Ponte Preta também 0, resultado que não é bom para nenhum dos dois lados. Mas Dodô, hein? Logo aos 19 minutos teve uma chance, uma bola enfiada pelo Gabriel Novaes dentro da área, chutou, mas a bola foi na trave, não pode perder um gol daquele logo no primeiro tempo, né, Lupi? Exatamente, Xabi. Olha que chama atenção a pressão da torcida pra cima dos jogadores do CRB. Ó, tem um ali que tá apontando o dedo e o policiamento faz uma espécie de muro com os escudos. Porque a cobrança é muito forte, hein? É um cordão da polícia ali. É um ali. cordão da polícia militar, porque a situação dos torcedores ali cobrando os jogadores do CRB é muito intenso. Já os jogadores da Ponte saíram mansinhos em relação ao primeiro tempo, 0-0 lá no Trapichão. É, mas também 13 jogos sem vitórias, né? Desde o dia 20 de julho, o CRB entrou na zona de rebaixamento, 13 jogos, são 11 da Série B e 2 da Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Atlético Mineiro com um empate, com uma derrota. Carlão de Freitas. A Ponte podia ter aberto o placar antes, hein, Carlão, naquele contra-ataque com o Dodô, hein? É verdade, um contragolpe bem armado com o Gabriel Novaes e com o Dodô, a principal chance da Macaca, 2 oportunidades num lance só, né? A primeira com o Dodô, que ali ele deveria ter marcado o gol,
e na volta o Gabriel Novaes também não conseguiu aproveitar. Eu acho que a Ponte ela precisa atacar com mais jogadores, chegar com mais volúpia ao setor ofensivo. Defensivamente ela conseguiu controlar o jogo, não passou tanto apuro, a não ser nas bolas paradas do GG. Resultado que não é bom para nenhum dos dois times. A torcida tá na bronca também, a Ponte Pretanos mandando áudio aqui. Tem um ouvinte nosso que não gostou das mudanças do Nelsinho, apesar de tentar algo diferente. O Fred aqui mandou mensagem pra gente, não gostou. Ouve aí. Fala, pessoal da CBN, boa noite, ao Fred aqui de Campinas. Pessoal, eu achei meio estranho o Luiz Felipe entrar como titular, sendo que faz muito tempo que ele não joga, né? Então, assim, o correto seria o João Gabriel, que vem apresentando um bom futebol na direita, e o Inocêncio na esquerda, né? Achei bem estranho aí a titularidade do Luiz Felipe, sendo que a gente praticamente pode jogar com 4 volantes, sendo que ele faz a lateral e a volância, né? Mas o Nelsinho tinha que fazer alguma coisa, né, Carlão? 7 jogos sem vitórias, não ganhou ainda no retorno. O Nelsinho pensou em mudar o time para tentar essa vitória aí. Vamos ver se no segundo tempo tem mais mudanças. Mudanças necessárias, né? O Luiz Felipe é um jogador que convive com questionamentos por parte do torcedor, mas não comprometeu. Teve esse lance aí do Anselmo Ramon, acho que ele chegou um pouco seco, né, na bola, foi igual um caminhão desgovernado, o Anselmo Ramon passou com tranquilidade, mas deu conta do recado, talvez até pela estatura, né, o CRB tem o Anselmo Ramon que cabeceia muito bem, talvez por isso o Nelsinho tenha pensado aí no Luiz Felipe como alternativa pela direita. Daqui a pouco a gente resenha mais então sobre CRB e Ponte Preta 0-0 primeira etapa, e no Maracanã, Carlão de Freitas no Maracanã, o Flamengo vai perdendo pro Peñarol, 20 minutos do segundo tempo, o Peñarol marcou um gol aos 13 minutos, é bem verdade que o Flamengo também tentou, pressionou bastante, e segue 1-0 pro Peñarol, resultado ruim pro Flamengo. Daqui a pouco a gente conversa mais também, mas antes um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais detalhes do Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Vote nos candidatos do MDB. Vote 15. Sou a Luciana França. 15255, seu voto é a chave para a mudança. Vote Luciana França, 15255. Sou o Dr. Carlos Henrique, 15055. Saúde, segurança, desenvolvimento econômico e social são obrigações da administração pública. Vote 15055. Eu vou defender os seus direitos. Eu não abro mão. Sabe por que o Dário escolheu fazer no Centro, o Centro de Exames e Especialidades? Para você ser atendido o quanto antes. Aqui já tinha uma clínica particular, é menos obra para fazer. E o Dário estava certo, o 100 fica pronto antes do previsto. São 36 salas com ultrassom, raio-x e pequenas cirurgias. Tudo acompanhado por 80 profissionais de saúde. O Dário não faz promessas mirabolantes, faz mais com menos. O nome disso é gestão pública. Vai trocar o Dário pelo duvidoso? Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Gente, tem uma fake news tentando te enganar, dizendo que um prédio tombado não pode ser o poupa-tempo da saúde. Mas isso é mentira. A regra é clara. Se aquele prédio tombado já podia ser usado como Palácio da Justiça, também pode ser usado como poupa-tempo da saúde. As mudanças vão respeitar todas as normas,
Cuidado com o videozinho mentiroso e fique tranquilo. Campinas já escolheu. É Poupa Tempo da Saúde. Vote 23. Vote Rafa Prefeito. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Oi, Brasil. gente. Aqui é Rafa Zimbaldi. Vote nos vereadores da nossa coligação que apoiam a creche todo dia. Quer um vereador diferente? Vota no Clemente. As minhas propostas na rede social. Se eu não cumprir daqui 4 anos, não precisa votar mais pra mim. 44.117, Rafa, 23. O Ilha da Reciclagem, 44.644. Vamos criar novos ecopontos, novas cooperativas para geração de emprego e renda. Diminuição da taxa de lixo junto com Rafa, 23. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Futebol Globo CBN. Central da Bola. 8 horas 27 minutos, intervalo de jogo no Rei Pelé, CRB 0, Ponte Preta também 0. Lembrando que às 9h30 da noite, depois do jogo da Ponte, tem o Botafogo de Ribeirão enfrentando o Santos no fechamento então da 27ª rodada, e a CBN transmite para você. A gente passa direto para a rede, a CBN transmite essa partida lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. No Maracanã segue a vitória parcial do Peñarol, 1-0 para cima do Flamengo pela Libertadores da América. Nesse momento, 25 minutos do segundo tempo, o Flamengo pressionando, mas não consegue marcar no time uruguaio. O Peñarol, que tem como técnico Diego Aguirre. Hoje é noite de Copa Sul-Americana também, 2 brasileiros em campo. Às 9h30 da noite tem Atlético Paranaense e Racing da Argentina, lá na Liga Arena, primeiro jogo das quartas de final. O vencedor desse confronto encara o vencedor do confronto entre Corinthians e Fortaleza. Também às 9h30 lá no Defensores del Chaco, no Paraguai, tem Libertad e Cruzeiro. 8 minutos de intervalo no Rei Pelé. A gente volta daqui a pouco conversar mais com o Carlão de Freitas sobre essa primeira etapa lá em Maceió. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Vote nos candidatos do PL. Vote 22. Sou o deputado federal Paulo Freire. Peço seu voto para os vereadores do PL. Vote 22. Sou o Bene Lima, 22422. Atualmente, os vereadores de Campinas não representam a direita. Eu sou o candidato oficial da família Bolsonaro em Campinas. Me acompanhe nas redes sociais, @BenelimaSP. Sou a Miriam de Jesus, 22200. Precisamos de uma renovação na Câmara Municipal de Campinas. Vote 22200 por uma Campinas mais justa e igualitária. A pandemia aumentou a fila da creche, que já era grande. Aí o Careca chamou o seu time e criou os Espaços do Amanhã. 16 super creches com 5.000 vagas em tempo integral para zerar essa fila. E tudo isso em 1 ano e meio. Agora eu quero a sua ajuda para levar o modelo dos Espaços do Amanhã para todas as creches da cidade. O Careca é a certeza que essa mudança vai continuar. Com os outros, tudo pode parar. Vai arriscar? Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Se liga na diferença dessa proposta. O Dário vai fazer o 100, o centro de especialidade ali na Barão de Jaguara. A prefeitura já comprou o prédio. São 36 salas para exames, consultas e cirurgias. Sabe o melhor? A estrutura tá pronta e o atendimento começa em novembro. O Rafa diz que quer fazer o poupa-tempo da saúde no Palácio da Justiça. Ele só não te conta que o palácio é tombado e por isso é impossível fazer ali um equipamento de saúde. Vai trocar o certo pelo impossível? Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Com Dário é o lado certo. Vote nos candidatos do PSD. Vote 55. Autor de projeto de prevenção às drogas, com apoio do governador Tarcísio, vamos ter escola cívico-militar. Para continuar limpando as cacas da esquerda, vote 55055. Paulo Haddad, 55655. Autor da lei do Banco de Ração e Utensílios para Animais, que alimentou centenas de animais na nossa cidade, e da internet 5G. Paulo Haddad, 55655, com Dário Saad, prefeito. Mais saúde para você ou mordomia para os vereadores? Epa, logo você, Rafa, um filho de político que foi vereador 4 vezes, usava carro oficial da Câmara e tinha vários comissionados. Logo você, que como deputado gastou 80 mil só com aluguel de veículos e quase 4 milhões com salário de comissionados. Esse é o Rafa. Fala uma coisa, mas na vida real faz outra.
Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, PRTB, DC, PRD. Você sabia que Dário é médico e especialista? Especialista em aumentar o salário de político. Quando foi vereador, Dário aumentou o próprio salário. Em plena pandemia, tentou aumentar o salário de prefeito. Agora, prefeito, Dário assinou o aumento do salário do prefeito em 60%, de 23 mil para 37 mil reais. Dário é médico e especialista em aumentar salário de político. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CRB Ponte Preta. O comentário do jogo. 8 horas e 32 minutos, Carlão de Freitas. Até tem uma mensagem aqui de um ouvinte, o Leonildo Santos, que diz: Ponte Guarani, infelizmente, rumo à Série C em 2025. O Leonildo é lá de Hortolândia. Você acha que dá pra acreditar nisso? Infelizmente vai ser esse cenário pra gente no próximo ano, Carlão? Restam rodadas ainda, né, Fabião? O Guarani é o lanterna, mas dando sinais de recuperação. A Ponte não entrou na zona de rebaixamento. De repente, um resultado positivo hoje aumenta essa distância, né, em relação ao Z4. Eu acho que dá para o torcedor campineiro permanecer otimista. Claro, hora ou outra, né, as equipes dão respostas negativas, mas eu acho que dá para acreditar que ambos vão participar da Série B de 2025. Agora, com relação ao primeiro tempo, um primeiro tempo equilibrado, até nas finalizações e nas bolas na trave, né? A Ponte teve uma muito clara com o Dodô, ali poderia ter marcado o gol, um contragolpe muito bem encaixado, né? Com o Gabriel Novaes e o Dodô, ambos abertos, né? O Novaes pela esquerda e o Dodô pela direita. Depois houve uma inversão, mas no momento do contra-ataque era esse o posicionamento. No meio-campo eu gostei desse tripé, né? O Ramon saindo um pouquinho mais pelo lado esquerdo, mas os dois Emersons deram conta do recado. Fica ali o puxão de orelha para evitar as faltas laterais, principalmente pela qualidade que tem o GG, colocou uma bola na trave. O Heitor começou um pouco inseguro, depois ali conseguiu administrar, criou algumas situações ali pelo lado esquerdo. O Luiz Felipe um pouco mais defensivo, em alguns momentos até atuando como um zagueiro pelo lado direito, mas foi uma Ponte que correu poucos riscos, a não ser nessa bola parada. Agora, ofensivamente ficou devendo um pouquinho, né? Sentiu uma falta de aproximação do Elvis, o Elvis poderia chegar um pouquinho mais, porque tem boa qualidade. Os próprios volantes, né? Se defensivamente eles deram conta do recado, ofensivamente também não participaram tanto, a não ser o Ramon, que tem até essa capacidade ofensiva, mas foi uma Ponte que soube administrar. Faltou sim um poderio ofensivo, mas defensivamente ela teve um bom comportamento, tanto é que o Pedro Rocha fez pouquíssimas defesas. Chegando a 14 minutos e meio de intervalo no Rei Pelé, os times acabam voltando agora, neste momento, estão voltando, subindo dos vestiários. E antes de passar para Júlio Nascimento, lembrando que depois do jogo, às 9h30 da noite, tem a partida entre Botafogo de Ribeirão e Santos. A rede CBN transmite para você na narração de Rodrigo Bittar. Então eu repasso para Júlio Nascimento agora, 8 horas e 34 minutos, que vai contar as emoções dessa segunda etapa, esperando essa tão desejada vitória da Ponte Preta fora de casa na Série B. É com você, Júlio. Júlio Nascimento. Grande Fábio Chaib, comandando o central da bola, intervalo aqui no Futebol Globo CBN Campinas para Ponte Preta e CRB. Os times estão voltando neste momento para o segundo tempo. Fica a expectativa agora, saber, né, se teremos alguma alteração ou não na equipe da Ponte ou na equipe do CRB. Engraçado que a gente tem criticado tanto o Renato, né? E o grande parceiro dele nos tempos de Avaí, o Getúlio, está no banco, né? Verdade. E o Renato... Tem o Rômulo também, lembra do Rômulo? O Rômulo... Também jogou no Avaí. No Avaí, que era parceiro tá também, formava também o trio, então. Mas eu lembro muito do Getúlio e do Renato juntos. E a grande temporada do Renato foi no CRB, né, Lu? Ano passado, né? Foi artilheiro, né, da temporada, vestindo a camisa do Galo da Praia. É isso aí, Renato hoje no banco de reserva. Quem sabe a lei do ex não aparece aí no segundo tempo, né? E eu tô olhando aqui, o CRB é o mesmo, a Ponte também aparenta ter a mesma formação. Só corrigir uma informação, esse Rômulo não é o mesmo, tá? Esse Rômulo era o que estava no Criciúma no passado e não é o mesmo do Avaí. Perdão, viu?
você tá perdoado. Ah, muito obrigado. Dodô volta pro segundo tempo, a Ponte sem mudanças, o CRB também. Mandar um abraço pro nosso glorioso Elias, ô cabeça. Tá ouvindo o Futebol Globo Tem uma foto no Instagram hoje. E você não sabe da maior, a academia bomba com a presença de cabeça, Elias Aredes Júnior. Vai começar o segundo tempo aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Apita o árbitro, a bola está rolando no Pelé. Ponte Preta. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone da CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muito jogo, tem muita emoção pra você. Domina o time do CRB pelo campo de ataque, abertura de bola, lado direito do campo, perde a bola, volta para o time da Ponte. É pelo campo de defesa, Sérgio Rafael. Domina, entregou a Elvis de primeira, tenta de trivela para Gabriel Novaes, perde a bola volta para o time do CRB. Na metade do campo, tenta fazer o drible. O Marco Antônio acaba perdendo ali pro Emerson. Recupera para o time da Ponte, coloca a bola no campo de ataque, tá valendo. Gabriel Novaes invadiu o grande área, bateu, espalma o goleiro! Segura firme e agora sim o árbitro tá dando impedimento, Antônio Lupi. Tem que esperar a conclusão da jogada, mas é o seguinte, se o árbitro percebe que tá muito impedido, ele pode levantar o instrumento de trabalho. E é o que aconteceu no momento. Só que ele esperou a finalização do Gabriel Novaes, que foi defendida pelo Matheus Albino. Só que se essa bola fosse pro gol, nada disso iria valer. E agora, eu tô olhando aqui pro banco de reservas do CRB. Eles estão reclamando justamente disso. Por que esperar? Aí tá lá o quarto árbitro. Protocolo, tá lá explicando o quarto árbitro. O pessoal no banco do CRB tá bolado com o árbitro do jogo. A bola volta para o time do CRB. Anselmo Ramon, lançado no campo de ataque, puxado pelo zagueiro da Ponte. O jogo tá parado. Falta marcada para o time do CRB. Lá vem o GG, Antônio Lupi. Lá vem o GG. E na verdade o Matheus Silva, ele agarrou a cabeça do Anselmo Ramon. Falta até, entre aspas, boba do zagueiro da Ponte Preta. GG tá na bola, é bola parada, tem GG, é perigo pro CRB. Salvo engano, a última vez que eu narrei o Matheus Silva no Rei Pelé, ele foi expulso. Nossa, uma expulsão grotesca. Cotovelada, né? Grotesca. O Matheus Silva, chuvas e trovoadas, né? Aí vem. Mandar um grande abraço pro Wender Coral, tá abraçando toda a equipe do Futebol Globo CBN Campinas na audiência aqui da CBN, o homem apaixonado. Falta marcada para o time do CRB, lá vem GG, autorizado, GG, na bola uma bomba, agora Isulu. Mandou pra fora, tiro de meta marcado, pra Macaca fazer a cobrança, Antônio Lupi. Ele foi mais feliz na falta no primeiro tempo, onde acertou o travessão. Agora, de muito longe, ele pegou muito embaixo, ela se perdeu pela linha de fundo, passou longe da meta do Pedro Rocha, que já vai colocar a bola em jogo. Bola solta pelo comando, pro time da Ponte. Sérgio Rafael levanta lá pro campo de ataque, domina Gabriel Novaes. Gabriel Novaes não consegue, domina, a bola volta recuada pro time do CRB. Vai ser jogando lá atrás, recomeça com Simon, de primeira, abertura de bola, lado esquerdo do campo de defesa. É pra chegada do William Formiga. William Formiga pra Léo Pereira tentou o toque por dentro, chega a defesa da Ponte com Emerson Rasga. Sabe quem o Léo Pereira me lembra, Carlão? Quem? O Chiquinho, que passou pela Ponte, lembra dele? Chiquinho, Corinthians, Ipatinga. O próprio. Pelo lado esquerdo. Campanha sul-americana, né? É isso. 3 minutos do segundo tempo. Foi longe, hein, Julião? O jeitão dele. Flamengo também. Nossa, o Chiquinho. Jogou no Santos. Time grande, que coisa, hein? Lá vem Ponte, contra-ataque, bola solta pela ponta esquerda. Heitor levantou na boca do gol, toque pra fora! Dodô perdeu! Dodô perdeu! Na boca do gol, lançado. Bonito lance do Heitor Roque, ele deixou o Dodô só ir o gol, Antônio Lupi. Tudo perfeito na jogada, menos a finalização. O cruzamento pelo lado esquerdo do Heitor, com a cabeça levantada, observando o posicionamento, foi perfeito. Só que a finalização do Dodô passou por cima da meta do Matheus Albino. O CRB já colocou a bola em jogo e vem pro ataque. Pro campo de ataque, o time do CRB lado esquerdo do campo com GG. Ele não consegue progredir na jogada, a bola se perde. Posse de bola é pro time da Ponte, em lateral pela ponta direita. Dodô perdeu, quer dizer, criou aquela oportunidade da bola na trave, no travessão no primeiro tempo. E agora o Dodô aparecendo mais uma vez como elemento surpresa na grande área, hein, Carlão de Freitas? Ele tem uma boa chegada, é um jogador de qualidade, não tem tanta força assim, mas não foi um gol tão perdido como o da bola na trave, mas poderia ter complementado, mas vai fazendo um bom jogo, Dodô. Mas me permita só um... Claro. Sim. Não foi mais mérito do Matheus Albino?
Na defesa? Naquele lance, sim. Sim. Fez uma Porque a bola pega no Albino, bate na travessão, né? Mas poderia ter marcado. Ali eu acho que foi um gol mais perdido que esse que ele deu de carrinho. Mas vai fazendo um bom jogo. O Dodô é bom jogador. Eu acho que ele não consegue ter a intensidade, né? Um jogador que talvez no dia a dia ele não convença tanto o Nelsinho. Mas tem muita qualidade. Uma das boas surpresas aí nas contratações da Ponte 2024. 5 minutos do segundo tempo. Sai jogando o time do CRB pelo campo de defesa. Abertura de bola lá atrás. Com o jogador Simon. Simon domina, carrega contra a marcação do primeiro. Soltou por dentro para a chegada do Marco Antônio. O Marco Antônio dominou de primeira. Devolveu para Luiz Segovia. Luiz Segovia devolveu pela ponta direita para Hereda. Tentou fazer a finta. Perde a bola para Gabriel Novaes. Novaes entrega para Ramon. Ramon para Elvis. Elvis de primeira para Novaes. Tá sozinho Novaes. Lá do lado esquerdo. Ele tenta fazer a finta. Tenta escapar da marcação do jogador do CRB que recupera. Sai jogando o time alagoano pelo campo defensivo. Matheus Albino entrega na ponta direita para a chegada de Luiz Segovia. Luiz Segovia na ponta direita para Cleiton. Cleiton de costas para ataque. Devolveu, recuou para Simon. Simon afasta o perigo. Jogou lá no pivô do Anselmo Ramon. Anselmo Ramon tentou a inversão. Falhou a defesa da Ponte. Pintou o gol do CRB. Léo Pereira bateu. Espalma Pedro Rocha. Faz um milagre Pedro Rocha. Uma falha grotesca do Luiz Felipe. CRB no rebote. Anselmo Ramon de cabeça. A bola vai pra fora. Abaixa a cabeça Luiz Felipe. Toda a defesa da Ponte vai pra cima do camisa 14. Uma falha gigantesca. E uma defesaça do Pedrão. Lupi. A bola foi nas costas do Luiz Felipe, que parou na jogada, tentou dar de coice na bola, assim como o Sérgio Rafael foi expulso, só que ele não acertou. A bola sobrou limpa para o Léo Pereira, que invadiu a área e bateu cruzado. Pedro Rocha salva a Ponte Preta com uma boa defesa. Léo Pereira perde um gol incrível numa falha gigantesca do Luiz Felipe. O Luiz Felipe tem que levantar as mãos aos céus e agradecer que não era o Anselmo Ramon. Porque se fosse o Anselmo Ramon, a dificuldade do Pedrão ia aumentar demais nesse lance. 7 minutos, Pedrão salva a Ponte, garante por enquanto 0-0 no placar. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Chegamos a 7 minutos do segundo tempo, o Rei Pelé segue. CRB 0, Ponte Preta também 0. Central da Bola. Maracanã, Libertadores, 40 minutos do segundo tempo. Peñarol vai vencendo o Flamengo por 1-0. Gol ainda na primeira etapa de Cabreira. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muita emoção pra você. 7 minutos do segundo tempo, 0-0. CRB e Ponte. A Ponte vem pro campo de ataque. Heitor Roca, mais confiante no segundo tempo. Solta a bola para Emerson Santos. Emerson Santos para Luiz Felipe. Luiz Felipe na ponta direita. Para Emerson, vai tentar o cruzamento. Deu a Dodô. Dodô fez a fita com o corpo. Passou, devolveu para Luiz Felipe. Atrasou para Emerson Santos. E aí o Emerson Santos se livrou da bola, entregou de graça para o goleiro Matheus Albino, sai jogando com toda a tranquilidade do universo. Domina, sai jogando com o William Formiga. William Formiga carrega a bola pela ponta esquerda. A Ponte Preta marcando agora mais em cima a série de bola da equipe do CRB. Elvis está pedindo ali para o Dodô acompanhar também. Dodô apenas faz a sombra. O time do CRB troca passes entre os zagueiros. Luiz Segovia na ponta direita para Hereda. Hereda tenta escapar da marcação do Ramon. Deu certo. Tocou para Cleiton. Cleiton acelerou. Lado direito do campo. Vai tentar o cruzamento. O Heitor Roca acompanhou e vai ganhar o tiro de meta. Mais confiante o Heitor no segundo tempo, né, Carnão? Você citou isso e eu concordo com você, Júlio. Participativo, até no primeiro tempo, na reta final, também ele participou de boas ações aqui do lado esquerdo. E agora, no segundo tempo, criou uma oportunidade clara pro Dodô e vai se dando bem também na marcação. Emerson domina, tentou escapar da marcação, perdeu o Luiz Felipe. E agora, todo lance que o Luiz Felipe erra, ele abaixa a cabeça, né? Tanto é que os jogadores já estão no aquecimento e não sei não se o técnico Nelson Batista já vai fazer uma mudança na lateral direita depois desse erro gigante do Luiz Felipe, que abalou emocionalmente o jogador. Aparentemente abalado, camisa 14 da Ponte mesmo. 9 minutos do segundo tempo, CRB e Ponte 0-0. Domina Marco Antônio entrega na ponta direita, devolveu a bola pelo sistema defensivo, solta a bola o time do CRB para Hereda. Hereda faz a devolução, para a chegada do GG. GG, pé esquerdo na bola, tentou enfiada lá do esquerdo do campo para Léo Pereira, boa bola contra Luiz Felipe. Léo Pereira escapou do Luiz Felipe, bateu para fora. Tiro de meta, Lupe. Mais uma vez para cima do Luiz Felipe. O Léo Pereira viu que ele tá sem confiança,
fez o drible com a maior facilidade. O Luiz Felipe ficou agachado em campo e na finalização, para sorte da Ponte, era o Léo Pereira de novo que estava por ali. Ele mandou a bola lá na Pajuçara, belíssima Pajuçara, que aliás eu estou com saudades. Se o Léo Pereira for substituído, eu falo o que eu penso sobre ele. Tudo bem. 9 minutos e 40 do segundo tempo, 0-0, tá tudo igual, tudo empatado. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Vamos batendo 10 minutos do segundo tempo. E no geral, e no comportamento, Carlão, a Ponte tá bem? Tô gostando, Júlio. É claro que o Luiz Felipe passa por uma instabilidade e o CRB já percebeu isso, tanto é que ataca pelo setor dele. Mas vai trocando passes, vai administrando o jogo, né? Teve aquele lance cara a cara do Léo Pereira que o Pedro Rocha conseguiu salvar, mas vai tendo um bom comportamento, uma atitude realmente diferente em relação aos 2 últimos jogos, pelo menos na postura, Júlio. 10 minutos e 30 é o segundo tempo, 0-0. Sai jogando o time do CRB para o campo de ataque, a movimentação. Abertura de bola lá do esquerdo do campo, protege com o corpo. Ramon ficou no solo pedindo a falta, a arbitragem marcou. Falta marcada para cima do Gabriel Novaes. Falta marcada para cima do camisa 35 da Ponte que vai ser jogando. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 11 minutos do segundo tempo no Rei Pelé, segue. CRB 0. Ponte Preta também 0. Central da Bola. Lá em Ribeirão Preto, os 2 times já escalados para o confronto de 9h30 da noite entre Botafogo e Santos. O Botafogo conta com Douglas Baggio, que no primeiro turno marcou um golaço na vitória do Botafogo sobre o Santos. Jogo lá em Londrina. E também a esperança dos botafoguenses é Vitor Andrade, menino da Vila, que rodou e acabou no Pantera. Já o Santos escalado com 3 atacantes, La Quintana, Wendel Silva e Guilherme. Júlio Nascimento. O jogo tá parado, teve um acidente de trabalho ali pra cima do Emerson. Não sei se tá sangrando, mas a chuteira do adversário raspou ali os dedos dele, né? Doeu, hein, Lupe? Ah, dói. Minha nossa. Ainda mais se for cravo de alumínio, né? Nossa. Aí dói mais ainda. Eu nunca joguei bola na vida, assim, de chuteira mesmo, mas deve doer. Você joga descalço? Não, eu não jogo. A bola... Não dá, pô. Você não é goleiro, cara? Lá vem a Ponte. Elvis, lançamento pra Novaes. Vem a defesa do time do CRB, corta, tira dali. A bola volta para o time do CRB na metade do campo. Sozinho, com liberdade, o GG. GG entregou na ponta. É pra Anselmo Ramon. Anselmo Ramon contra a marcação do Emerson. Entregou por dentro, devolveu, soltou pra William Formiga. Tentou a devolução, falta do Elvis. O árbitro tá sendo bacana com o Elvis, viu, Lupi? Muito bacana. Tá sendo quase mais do que um colega, tá sendo um amigo do Elvis. Parça. Porque o Elvis já cometeu muitas faltas no jogo e essa foi por trás, empurrou o William Formiga e tava na frente do árbitro. Ele viu tudo o que aconteceu. Mais uma falta para a equipe do CRB. É o GG novamente que tá na bola. Agora ele ganha a companhia do Léo Pereira. Pelo visto, vai colocar essa bola dentro da área da Ponte Preta. 13 minutos do segundo tempo. Léo Pereira e GG são os candidatos para a cobrança de falta, autorizado 13 do segundo tempo. Lá vem o CRB, GG. Levantamento na boca do gol. Sérgio Rafael corta de cabeça, tira dali. Rebote é do time do CRB. Recomeça com Hereda, volta para o goleiro Matheus Albino. Matheus Albino, o último homem da equipe alagoana. Já apontou lá para o campo de ataque. Despachou a bola, se livrou. Lançamento é para o Léo Pereira. Sobe Heitor Roca de cabeça, afasta o perigo, tira dali. Lateral marcado é para a equipe do CRB fazer a cobrança. Já cobrado, domina. Lá vem para o campo ofensivo João Pedro. João Pedro faz a devolução com Luiz Segovia. Luiz Segovia na cavadinha para Hereda. Hereda trabalhou, matou, colocou no chão, vai tentar o levantamento da grande área, executou, levantou, toca de cabeça na primeira trave, a bola tá viva, voltou ainda para Léo Pereira. Léo Pereira contra Heitor Roca, levantou direto pro gol, Pedro Rocha pegou, soltou, pegou. Pedro Rocha fica com ela, não solta mais. Agora sim, faz o passe rapidamente pela ponta esquerda para Emerson. Emerson de primeira para Sérgio Rafael. Lá vem ele, Sérgio Rafael se aventurando. Escapou do primeiro, escapou do segundo, tentou o toque, foi desviado. Agora jogou certo, o Sérgio Rafael jogou com seriedade. Lateral marcado é para o time da Ponte fazer a cobrança lá pelo campo de defesa. Temos movimentações ali no banco de reservas do CRB, já tem mudança, né, Lupe? E uma dessas mudanças do CRB é o Mike, atacante, que fez muito sucesso no Paulista de Jundiaí, rodou por vários clubes da Série B
e já tá conversando com o professor Pivetti. Domina pela ponta direita, Luiz Felipe. Não tá para a bola, soltou para Novaes, para Luiz Felipe. Boa tabela, deixou para Elvis. Adiantou, Elvis tentou passe errado. A bola tá viva ainda no campo de ataque. Elvis vai fazer a falta lá. Vai fazer a falta. O Elvis vai ficar fazendo falta até tomar o cartão amarelo. Mas por enquanto o árbitro tá controlando as ações do camisa 10 da Macaca. E vai ter alteração no time do CRB, Lupe. Sai o Cleiton, camisa 75, e entra o Mike com a 7. Foi embora também o número 13, o William Formiga. Formiga vai embora com a 13 e vem o Matheus Ribeiro com a camisa de número 2. Matheus Ribeiro também com passagens por Santos, Chapecoense, bom jogador. William Formiga foi embora para a entrada do Matheus Ribeiro e também o Cleiton com a 75 saiu para a entrada do Mike. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. ...15 minutos, o segundo tempo segue. CRB 0. Ponte Preta também 0. Central da Bola. Maracanã, 48 minutos do segundo tempo, Peñarol segue vencendo o Flamengo por 1-0, deixando a torcida rubro-negra nervosa no estádio. Jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Futebol Globo CBN. Ô, Júlio. E agora há pouco uma defesaça, mais uma no Pedro Rocha, só que não estava valendo mais nada porque o Mike estava impedido. Mas o Pedro Rocha vai fazendo uma boa partida, pois não, Lupe? Mas não sei se estava impedido não, hein? Porque nesse lance aí o árbitro deixou a jogada correr, mas a impressão é que o Mike tinha condições. Impedimento já marcado e a Ponte colocou a bola em jogo. Mais alguma coisa, Lupe? Não, é só isso mesmo. 16 minutos do segundo tempo, 0-0. Sai jogando Hereda pela ponta direita, bola solta na ponta para Mike. Mike entrou para fazer fumaça, para movimentar. Soltou a bola para GG para Hereda. Hereda domina, levanta a cabeça, escapa da marcação. No primeiro deu certo, a defesa da Ponte não acompanhou. Ele carregou, levantou para Mike. Mike levantou para Anselmo Ramon, protegeu para GG. Afasta a marcação, tira dali. Arremesso manual para o time do CRB que tem pressa. Hereda para GG. GG dominou, recolheu, escapou do primeiro, soltou essa bola no comando para a chegada do Vinícius. João Pedro, levantamento, vem para a boca do gol, recupera, sai jogando Pedro Rocha. Não sei de onde eu tirei Vinícius, né, Lu? É Marco Antônio, João Pedro e GG. Matheus Ribeiro, né? Mas Número 2. se você chamar ele de Vinícius, ele olha também. Não olha não. Emerson dominou, recolheu, escapou, soltou pra Emerson, perdeu a bola. A bola volta pro time do CRB pelo campo de defesa, sai jogando lá atrás, é pra chegada do Hereda pra Simon adiantou, soltou pra Mike tentou carregar pro campo de ataque, foi derrubado ali pelo Heitor Roca. Acabou levando a pior. Jogador da equipe da Ponte Preta. 17 minutos do segundo tempo. E aí, Cailão, como é que tá o jogo? 0-0, Cailão? O jogo tá perigoso pra Ponte nesse momento. O Mike entrou bem, se movimentando, confundindo a defesa da Ponte. Acho que já é hora também do Nelsinho pensar em alguma situação, né? Às vezes fisicamente o time vai caindo, mas é um CRB melhor, um CRB que já começa a incomodar o sistema defensivo da Macaca. 17, quase 18 minutos, o Heitor tá lá ainda caído no gramado. Enquanto isso, a participação do ouvinte aqui no Futebol Globo CBN com o Fábio Scheibe. O Chico Leones manda uma mensagem pra gente aqui, ele tá na região do Pissarrão, tá muito feliz com a chuva, né? Vibrando com a chuva, que há muito tempo não chovia em Campinas. Sim, desde quarta-feira. Oi? Desde quarta-feira, né? Desde quarta-feira? Segunda-feira. A Jéssica Antunes está no Guanabara, fala: não é possível a Ponte Preta entrar nessa situação no exato momento que termina o jogo no Maracanã. O Peñarol vence o Flamengo por 1-0, gol de Cabreira, ainda no primeiro tempo, jogo de ida das quartas de final. A volta é na semana que vem, lá em Montevidéu. Você sabe quem joga? O canta lá, velho. Sabe quem joga no Peñarol? Facundo Batista, lembra dele? Lembro, passou pela Ponte Preta. Passou pela Ponte, não jogou nenhum jogo. Acho que foi 2019. Batista. E o treinador é o Diego Aguirre, muito conhecido dos brasileiros. O novo Luiz Soares, lembra disso? Lembro. Lembra? Ah, verdade. Mas verdade. ele não gostou, acho que do, sei não lá. Gostou, não gostou. Daqui. Ó, mexe a Ponte, sai Heitor Roca com a 5, entra Igor Inocêncio com a camisa número 2. Opa, perdão, Igor Inocêncio com a 2 está no jogo, Heitor Roca com a 5 foi embora. Obrigado, a bola volta para o time do CRB pelo campo de defesa, domina GG, GG recua, recomeça com Luiz Segovia.
trabalha com Simon, Simon domina, vem carregando pro time alagoano contra a marcação do Elvis, toda a ponte do campo de defesa, levantamento na ponta esquerda para a chegada do Matheus Ribeiro puxou pro pé direito, campeão dominante, levantou, o Anselmo Ramon afasta, tira Sérgio Rafael, recupera o time da ponte, domina Elvis batalhou, brigou, ficou com ela, ainda ele rasga, corta Emerson e ganhou um lateral. Foi esperto agora o Emerson, foi guerreiro, ganhou arremesso lateral, camisa 18 do time da Ponte Preta, arremesso para fazer a cobrança lado direito do campo de ataque. Chegamos a 19 minutos do segundo tempo, 0-0, nada de gols. São os dois times com a pior campanha do segundo turno da Série B. O CRB tem apenas 1 ponto no segundo turno em 7 jogos. A Ponte tem 3 pontos, ninguém venceu ainda no segundo turno por enquanto. Seguem sem vencer, né? Seguem sem mudar esse panorama até aqui com esse 0-0. Domina Emerson recolhe pro time da Ponte, volta a bola para Sérgio Rafael. Rafael entrega para Matheus Silva, de o primeiro passe é para Luiz Felipe para Elvis. Elvis dominou, tentou a cavada para Dodô, afasta a defesa do CRB. Ganha o escanteio, furou o Simon, bola para Ponte, Lupe. E que passe do Elvis, né? Sempre que tem jogo da Ponte com Elvis em campo, pode ter certeza que tem 3 dedos. Ele fez o lançamento pro Dodô, só que a zaga do CRB afastou do jeito que deu. Mandou a bola pela linha de fundo, tem escanteio a Ponte Preta, é pelo lado direito, Elvis na bola. Vem pro campo de ataque, Elvis, autorizado, Elvis, vem pra bola, levantamento na segunda trave, Sérgio Rafael tentou o toque, a bola passou por ele, voltou pra Gabriel Novaes, ajeitou lá atrás, você começou com o Luiz Felipe, tentou ali o lançamento pra Elvis, afasta a marcação do CRB de qualquer jeito, lançamos o Ramon ali, lá atrás ajudando. Entendi nada, mas ele mandou a bola voltou de graça para a Ponte, tem pressa o Ramon já entregou para Luiz Felipe movimenta, é para Sérgio Rafael, lá vem ele, Sérgio Rafael entregou na esquerda, curtinho para Igor Inocêncio, tá frio no jogo ainda, prefere o toque curto, Igor Inocêncio para Sérgio Rafael, para Matheus Silva, pede a bola pela ponta direita ali, o Luiz Felipe, recebeu o Luiz Felipe, vem pro combate, se apresenta o Emerson Santos, tenta lançamento direto pro campo de ataque, perde a bola, de graça na sequência, falta marcada contra o time da Ponte, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere. 21 minutos do segundo tempo, segue CRB 0, Ponte Preta também 0. Central da Bola. E com esse empate, a Ponte Preta está chegando aos 30 pontos na 13ª colocação, a 2 pontos do primeiro time na zona de rebaixamento, que neste momento é a Chapecoense. Já o CRB permanece na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 27 pontos ganhos, a 1 ponto do Ituano, o primeiro time fora do Z4. Futebol Globo CBN. 22 minutos do segundo tempo. CRB e Ponte 0-0 e tem um sinal ali pro professor Nelson. Nelson já observou que não tem condições o Emerson Santos, camisa número 8. Ele está com fortes cãibras. O Ramon é quem faz ali toda a preparação, né? Aquele estica a perna, baixa a perna, estica a perna, mas já fizeram um sinal de modificação. Camisa número 80, o Hudson já está conversando com o Nelsinho. É a segunda parada, a segunda troca da Ponte. O Emerson Santos vai embora e o Hudson vai entrar no jogo. Daqui a pouquinho eu confirmo a alteração. Já vai mexer o time da Ponte. A Ponte que tem mexido aí também, né? Por questões físicas aí, né? Foi já o Heitor Roca. Acabou sentindo agora mais uma vez. Mais um jogador que vai deixar o campo também por conta da lesão. Pois não, Lupe? Vamos confirmar então as alterações. Foi embora o Marco Antônio no CRB com a 35. Entrou camisa número 10, o Rafael Bilu. Rafael Bilu com a 10 está no jogo, com a 10 no lugar do Marco Antônio. E na Ponte Preta confirmando a saída do Emerson Santos com a 8 e a entrada do Hudson com a 80. E vem CRB, Anselmo Ramon de frente pro gol, trava Sérgio Rafael! Toda a justiça seja feita, agora Sérgio Rafael travou na hora certa, o Anselmo Ramon quer fazer o gol. Rafael Bidu fica com a bola, Hudson chega rasgando, arrepiando. A bola volta ainda pro time do CRB, coloca a bola no chão, domina, tenta o toque para GG. GG tentou o giro, escapa na marcação do Elvis, consegue o toque com o pé direito, entregou, soltou para Hereda, vai tentar o levantamento na grande área, ainda ele carregou, tentou o cruzamento, a bola vai chegar no Matheus Ribeiro, tá vivo ainda pro time do CRB, levantou, ainda Matheus, rolou atrás, tentou a batida, GG, a bola voltou de fora da área para fora. Minha nossa, hein?
Que sufoco, Antônio Lupe. Que sufoco e que fôlego que você narrou toda a jogada em cima do lance, porque o CRB pressionou demais a Ponte Preta, bola afastada de forma bem ruim pela defesa e ela sobrou pro GG, que de fora da área buscou o ângulo direito do goleiro Pedro Rocha, só que mandou por cima, tiro de meta a favor da Macaca. Rafael Bilu teve um bom início, um promissor início de carreira, né, Rafael Bilu. Muito se falava dele no Cruzeiro, mas não logrou êxito, né, Carlão de Freitas? Hoje está buscando um recomeço aí. Isso, agora no CRB, que é um clube que tem uma boa tradição lá no Nordeste, mas a gente esperava muito do tatuado Rafael Bilu. Ô, Júlio, não tá legal não, hein? Não tá legal a Ponte, recuou demais, a entrada do Hudson deixou o time ainda mais precatado, o CRB vai na base do entusiasmo, na base da pressão, a Ponte correndo um sério risco de tomar o primeiro gol. E tenta sair jogando a equipe do CRB com Léo Pereira. Ele faz a jogada errada, bola sai em lateral, arremesso está marcado. É pro time alagoano. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Detalhe, no ar. Luiz Felipe tá bem pertinho do banco de reservas e com cara de dor. Caiu no gramado, cãibras também. E o árbitro tá bravo com ele, hein? Vai dar cartão amarelo pro Luiz Felipe. Acho que porque ele queria que o jogador saísse do campo e ele não saiu. Por isso ele foi teimoso, desrespeitou a arbitragem e recebeu o cartão amarelo, tá com cãibras e tá com pinta que vai deixar o campo. Numa dessa o cara é expulso. Ele tá comendo o que você gosta lá, Lupe. Olha lá, gelzinho, cara. Não é? Aí numa dessa o cara é expulso, já viu, né? De bobeira. 26 minutos. Não vai dar pro Luiz Felipe então. Então a Ponte vai mexer pela terceira vez. João Gabriel. Por aspectos físicos, né, Lupe? É a última parada, né? É, professor. Será que o professor tá lembrando disso? Eu acho que ele não tá lembrando, porque poderia ter... E o Nelsinho tá bravo ali, ó. Ele tá bravo com o preparador físico da Ponte. 14-20 é a última parada. Luiz Felipe com a 14 vai embora. Entra o 20 João Gabriel. A Ponte não mexe mais no jogo. Pois é, Carlão. Então a Ponte vai ficar limitada aí a 3 alterações. E as 3 alterações por aspectos físicos. Então não muda muito taticamente. Você tava bravo agora que o rendimento não tá legal, né, Carlão? É, e o problema é esse, não mudar taticamente, porque o time está muito recuado, o CRB vai comandando as ações ofensivas, a Ponte não consegue ter uma saída, troca 6 por meia dúzia, claro, por questões físicas, mas a Ponte vai permanecer sofrendo essa pressão. Estamos com 26 minutos, sem falar nos acréscimos, né? Então é uma medida perigosa, a Ponte tinha até alguma solução ofensiva, o Everton Brito de repente, ou até o Portuga, né? É um meia com um pouco mais de ofensividade, mas vai ser esse sufoco até o final. 27 minutos, 27 jogados, é o segundo tempo para você ligado aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Sai jogando o time do CRB, bola solta pelo campo de ataque na ponta direita, domina Mike faz a movimentação, volta com Rafael Bilu recuando, entregando a bola lá pelo sistema defensivo com Simon tem aberto o Matheus Ribeiro pela ponta esquerda, ainda Simon carregou, escapou do primeiro, fugiu do Elvis, fugiu do Dodô, conseguiu o passe, para a chegada do João Pedro clareou pela ponta direita para Hereda, levantou, soltou para Mike contra a marcação do Igor Inocêncio, vai tentar o cruzamento, recuou, devolveu para Hereda puxou para o pé direito que é o pé bom, escapou da marcação, conseguiu o cruzamento, a bola tá viva, Sérgio Rafael corta na sequência, tira a defesa da Ponte com o Igor Inocêncio, a bola volta para João Pedro, é um perde-ganha danado ali no campo de defesa da equipe do CRB, a bola volta para Simon dominou, escapou da marcação, trabalhou com o GG, tem aberto o Matheus Ribeiro do outro lado, é para ele o toque, Matheus Ribeiro dominou, recolheu, devolveu a bola pelo campo de defesa, sai jogando agora o time do CRB, trocando passes, tentando ganhar ali terreno, o time da Ponte Preta fechadinha, macaca fechadinha, toda a macaca no campo de defesa, só esperando o CRB, sai jogando agora o Matheus Albino, goleirão pela ponta direita, foi obrigado a voltar, ainda ele, Matheus Albino agora com o zagueiro Simon dominou, contra a marcação do Elvis, ele vem carregando, ganhando o campo, tentou a inversão da esquerda para a direita, no peito do Igor Inocêncio, que recupera, mas já se livra da bola. O jogo tá muito feio. Não tem absolutamente nada, né, Carlão? Um perde-ganha para lá, um perde-ganha para cá. E até os mais talentosos, né, do lado da Ponte, o Elvis, do lado do CRB, o Anselmo Ramon, o próprio Mike também, né? Mas não estão aparecendo, né, tecnicamente, né? Claro que qualquer um
graças à habilidade, pode desequilibrar o jogo, mas também até agora não apresentaram muita coisa. Domina Mike dominou, escapou da marcação, devolveu para João Pedro girou para cima do Elvis, consegue o passe para GG dominou, escapou da marcação do primeiro, entregou lá lado esquerdo do campo para Simon, o zagueiro, ele se manda, vai embora, entrega a bola para Léo Pereira, foi desarmado. E aí a bola volta para a ponte e já volta para o CRB. Hudson ficou com a bola, já chutou para fora. E aí ela volta para o CRB que troca passes pelo campo de ataque. Domina Simon, tentou levantamento para Léo Pereira, foi para o solo. A arbitragem está dando falta do Léo Pereira para cima do jogador da ponte, está dizendo que puxou calção. Perigoso isso, mas a falta está marcada, falta marcada para o time da ponte. Fazer a cobrança lá pelo campo de defesa em cima do João Gabriel. 0-0, tudo igual, CRB e Macaca. A ponte que ainda não venceu no segundo turno, tem apenas 3 pontos no segundo turno, agora indo para 4 pontos. São 4 empates e 4 derrotas em 8 jogos com esse resultado parcial. E a vida do CRB também não é das melhores, não. Chegando a 8 jogos do segundo turno, por enquanto, com esse resultado, vai a 2 empates, 6 derrotas. CRB que está na zona de rebaixamento, é um dos candidatos ao descenso. Início do trabalho do professor Bruno Pivetti. Do Campineiro, Bruno Pivetti. Do Bugrino, Bruno Pivetti, né? Sai jogando pro time do CRB na ponta direita, Mike dominou, escapou da marcação, tocou pra Hereda levantou na boca do gol, pra Léo Pereira, afasta a marcação da ponte, tira dali. Vai ganhar o lateral? Não, ficou com a bola ainda o time do CRB com o Mike puxou pro pé esquerdo, levantou para Anselmo Ramon, João Gabriel afasta o perigo, a bola volta no outro lado para Matheus Ribeiro levantou na boca do gol, a bola passa por todo mundo, completa, tira o time da ponte, ela fica nos pés do Elvis, ameaçou a famosa trivela, não fez, preferiu o toque curto para Hudson girou até a ponta direita, a bola chega no Dodô, Gabriel Novaes pediu na grande área, Dodô ainda ele carregou, tentou o toque para Hudson, para ninguém. Passe errado, a bola volta de graça para o time do CRB que vai sair jogando. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 31 minutos do segundo tempo, 31, segue no Rei Pelé. CRB 0, Ponte Preta também 0. Central da Bola. E a próxima rodada da Série B, a 28ª, começa no sábado com 2 partidas. Tem Goiás e Mirassol e o Ituano recebe o Curitiba. A 28ª rodada vai de sábado até próxima terça-feira. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone da CBN. 32 minutos. É a Série B do Campeonato Brasileiro, bola solta para o time do CRB, lado direito do campo, é para a chegada do Mike movimentou, entregou, soltou para Hereda, escapa da marcação do primeiro, tentou levantamento da grande área, passa a defesa da ponte, tira dali, rebote é do CRB, volta a bola com o Simon, todo o CRB no ataque, com exceção ao goleiro Matheus Albino, Simon, o zagueiro lança, Léo Pereira faz a fita, chega rasgando Matheus Silva, não quis saber de brincadeira não, Matheus Silva chegou rasgando tudo, mandando a bola para fora. O Léo Pereira é uma perna com esse shorts aí levantado, viu? Não tá jogando nada, e fica esse negócio levantado aí, pelo amor de Deus. A bola volta para o time do CRB. Domina, entrega a bola para Bilu soltou para Hereda, levantou para Anselmo Ramon. De cabeça, pega Pedro Rocha. Fica com ela, Pedrão, faz a defesa, segura firme. Sentiu o Cox na queda, viu, Antônio Lupi? Porque quando ele fez a defesa, na cabeçada do Anselmo Ramon, aquela cabeçada alta, ele buscava o Mike ali no segundo pau, o Pedro Rocha foi lá em cima no terceiro andar e fez a defesa, só que na queda acabou caindo com as costas no chão e sente dores o goleiro da Ponte Preta, por isso o jogo tá parado. A Ponte tá sinalizando que ela quer um empate, Carlão. Ela tá sem força, né, Júlio? Por isso que eu falo que ela corre muito risco. Vai ser difícil ela conseguir segurar esse 0-0. Primeiro pela pressão do CRB e outra coisa, alguns jogadores já demonstram cansaço. O Elvis é um cara que não aguenta, o próprio Dodô também, e ela já fez as 3 alterações. E quando tem o contragolpe à disposição, ela não consegue trocar passes. Teve agora o Dodô, agora há pouco, não conseguiu valorizar essa bola. E vai correndo muito risco, vai passando um sufoco danado. O Ponte Pretano vai ter que rezar muito aí para conseguir segurar, trazer esse pontinho para Campinas. 33 minutos do segundo tempo. Posse de bola para o time da Ponte. Vem com o Igor Inocêncio. O Igor Inocêncio domina pela ponta esquerda do campo de ataque. Ele movimenta, entrega a bola para Elvis. Elvis deixa passar. Ela fica Gabriel Novaes. Gabriel Novaes tenta o giro, devolveu para Elvis. Elvis atrasou. Lá vem o Hudson. Segura o homem. Lá vem o Hudson aos trancos e barrancos. Escapou do primeiro. Ainda ele, Hudson. Invadiu grande área. Levantou na boca do gol para Novaes.
Novaes não entendeu. E a bola foi alta demais na tentativa do Hudson, volantão na macaca. Volta a bola de graça para o time do CRB. Domina pelo campo de defesa, Bilu faz a inversão para Anselmo Ramon. Anselmo Ramon não consegue, domina pela volta de graça para Léo Pereira. Léo Pereira, lá vem ele, Léo Pereira, com seu shorts levantado, lá Cristiano Ronaldo. Entregou, soltou essa bola para a chegada do João Pedro de primeira para GG. Ele deixa a bola passar, chegar até o Mike pela ponta direita. Mike dominou, Bilu passou. Ele prefere o passe para GG, mais uma vez, Hereda se apresenta. A devolução vem com o Mike contra a marcação do Inocêncio. O time do CRB tenta ganhar espaço, tenta ganhar território. GG dominou, girou, escapou na marcação, entregou lá atrás, voltou para Simon, bom passe para Anselmo Ramon, para Bilu para Léo Pereira, tentou o passe, trava a marcação, a bola voltou, lá vem Matheus Silva na bola, desarma Léo Pereira, a bola volta para o time do CRB, é para a chegada na ponta direita do Hereda vai tentar o cruzamento, adiantou, soltou para Bilu invadiu a grande área, tenta fazer a finta para cima do primeiro, devolução com Hereda, escapou da marcação, limpou o lance, pintou o cruzamento, é para Anselmo Ramon, afasta, tira Hudson, completa na sequência, adotou, a bola volta para Elvis tenta sair jogando, passe errado, voltou para GG, bateu, encaixa Pedro Rocha. Fica com ela no centro do gol, segura firme Antônio Lupe. Que desespero da Ponte Preta para colocar a bola no chão e tentar uma jogada ofensiva. O CRB vai gostando do jogo. Nessa vez o GG foi quem recebeu a sobra de fora da área e mandou a bola no centro do gol para boa defesa do Pedro Rocha. Agora é o Matheus Silva que tá caído tá louco. E ele mostra o braço, tá sangrando, hein? Parece que teve um lance ali com uma chuteira. Ele tá caído no gramado, mas aparentemente tem uma marca de chuteira no braço do camisa número 4 do Matheus Silva, por isso o jogo tá parado. Só que a Ponte não pode mexer mais, hein? É, preocupante então, né? 35 minutos do segundo tempo, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Já passamos para 36, agora no Rei Pelé, Série B do Campeonato Brasileiro segue. CRB 0. Ponte Preta em 0. Central da Bola. Daqui a pouquinho tem início os jogos das 9h30 da noite da Sul-Americana. Tem brasileiro em campo, Atlético Paranaense e Racing duelam na Liga Arena. E lá no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, tem Libertad de Roque Santa Cruz, o veterano, contra o Cruzeiro. Futebol Globo CBN. O Matheus Silva vai ter que fazer um curativo ali, né, Lupe? Pra estancar a sangria. Tá enfaixando o braço, né? E o detalhe, tá fora do campo, então a Ponte nesse momento com um jogador a menos na partida, para desespero do senhor Nelson Batista. 37 minutos do segundo tempo, 0-0, tudo igual. Vem pro campo de ataque o time da Ponte Preta, lançamento para Elvis. Elvis na tabela com Gabriel Novaes. Boa bola no 2x2. Gabriel Novaes invadiu grande área, Hudson pediu, escorregou. Que noite do Gabriel Novaes, hein? Não consegue parar em pé, o camisa 35 da Ponte escorregou. Perdeu um grande contra-ataque, uma grande chance, Antônio Lupe. Escorregou, né? Foi o lance em que ele estava sozinho na área, tinham 4 jogadores do CRB. Poderia tentar algo de diferente, mas acabou escorregando. E daqui a pouco o Pivete vem com mais 2 trocas, as 2 últimas mexidas no time alagoano. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Vem pro campo de ataque o time do CRB, lançamento para Matheus Ribeiro, lado esquerdo do campo, Matheus Silva já tá de volta, Matheus Ribeiro tentou levantamento, solta a bola Bilu para Matheus Ribeiro, vai tentar o levantamento na boca do gol contra a marcação do João Gabriel diminuiu, faz a sombra, soltou para Bilu para Léo Pereira, adiantou demais, Léo Pereira perdeu o ângulo contra a marcação do Matheus Pereira, lá vem ele, hein? Lá vem o Matheus Pereira, tentou escapar ali, Matheus Silva contra o Léo Pereira, Matheus Ribeiro tentou agora o cruzamento, a bola vai de graça, volta para o time da Ponte, arremesso manual, 38 do segundo tempo, Carlão de Freitas, Ponte não consegue jogar, vai jogar pelo empate mesmo, Macaca, Carlão? Vai jogar pelo empate, ela consegue a vitória, a não ser que aquele sobrenatural de Almeida aparecer, porque tá muito difícil, ela não consegue prender essa bola no campo ofensivo, não consegue dar um desafogo para defesa, e o CRB ficou com a bola, levando perigo, bola aérea, Pedro Rocha fazendo defesa, vai ser esse sufoco até o final. Mexeu. Vai. GG com a 8 foi embora, Léo Pereira com a 38 também. Entraram camisa número 17, Rômulo no lugar do GG com a 17 e Getúlio com a 99 no lugar do 38, Léo Pereira. E vem pro campo de ataque o time do CRB, a tentativa de longe, a bola vai pra fora. Você pode falar agora do Léo Pereira? Que ele é uma perna, ele
fica puxando esses shorts aí, cara. Esse short é grande. E ele erra todos os lances que ele tenta. Todos os dribles, ele errou. Tava sendo um reforço pra Ponte dentro de campo. Uma pena. Foi substituído aí o Léo Pereira. Desculpa o desabafo. Tudo bem. Eu botei mais... Estamos com o Léo Pereira aqui na ponta da linha. Ele já Estamos Não, pelo amor de Deus. Puxa os números do Léo Pereira aí, Lupe. Não tem como nesse momento porque eu tô trabalhando. Pedro Rocha tá amarelado. Camisa número 1. E um grande abraço pro nosso advogado querido, Dr. João Felipe Artioli. Tá no carro, sintonizado, mandou a foto do radinho. E claro, passando nervoso com a macaca. Futebol Globo CBN. Dr. João Felipe que não gosta de rock, tá? Tá bom. Não chame ele pra falar de rock. Ele gosta do que? Axé? Pô, aí não, tá bom. Ué, 39 do segundo tempo, 0-0, tudo igual. Lá vem o time do CRB, domina com Simon. Simon escapa na marcação no primeiro, entrega a bola com Matheus Pereira. CRB tenta descer para o campo de ataque, foi desarmado. Afasta a marcação do time da Ponte, tira dali. A bola volta para Matheus Albino pelo campo de defesa do time do CRB. O goleirão já trabalha a bola na metade do campo, fica a bola com o Rômulo. Rômulo na sua primeira participação, vem articulando a jogada para o campo de ataque. Soltou para Anselmo Ramon, para Rômulo. Rômulo vem carregando contra a marcação do Elvis, falta. Falta marcada do Elvis. O Elvis, ele é esperto, cara. O Elvis é experiente, é malandro. Vai fazendo, picotando o jogo pra passar o tempo. Vem pro campo de ataque o time do CRB. Levantamento da grande área, bola passada, voltou pra Matheus Cipeiro de longe pra fora. Pegou muito mal na bola, Matheus Cipeiro. É tiro de meta marcado pra Macaca fazer a cobrança. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere, meu CBN. 40 minutos do segundo tempo no Rei Pelé, segue. CRB 0. Ponte Preta Também 0. Central da Bola. Pela Champions League, hoje o Arsenal empatou 0-0 com o Atalanta fora de casa e o Benfica venceu o Crvena Zvezda por 2-1. Jogo este lá na casa do Crvena Zvezda. Essa com perigo também. Nossa, mas você... Quando ele falou o jogo na casa, eu falei, epa, calma. Se o time já é Prepara o difícil, imagina o nome da casa. Assustei agora com você, Fábio Cheve. João Pedro domina, entrega a bola na metade do campo. Volta pela ponta direita para Hereda. Ameaçou fazer o cruzamento. Tentou na tabela com o João Pedro. Ainda ele carrega os trancos e barrancos. João Pedro dominou. Vai tentar o cruzamento. Conseguiu o passe. Mas o Pedro Rocha foi muito inteligente agora. Apenas acompanhou, vai ganhar o tiro de meta, Lupe. E aparentemente a Ponte está bem satisfeita com esse ponto conquistado lá no Nordeste brasileiro. O Pedro Rocha tinha a possibilidade de fazer a defesa, deixou a bola se perder pela linha de fundo, cai mais um jogador da Ponte Preta, dessa vez é o Emerson, camisa número 18, mas já levantou tiro de meta para o goleiro Pedro Rocha. Ô Júlio. Pois não. Tem uma pergunta pro Carlão aqui, o ouvinte mandou, é o Igor Júnior. Tá perguntando, Carlão, por que os dirigentes dos clubes do Brasil não são responsabilizados pelos atos de incompetência, contratações descabidas? Ele tá se referindo aqui aos times de Campinas, creio eu, né? Não só de Campinas, né? Mas pega o Corinthians aí com tantas contratações, né? Tá certo ele, eu também quero saber. E a bola volta para o campo de ataque do time da Ponte. Hudson domina, entregou para João Gabriel. João Gabriel na ponta direita para Elvis. Elvis, devolução para Hudson. Lafene. Hudson dominou, entregou para João Gabriel. Passe não foi legal. João Gabriel também não conseguiu grande domínio. É lateral marcado para o time do CRB. Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai jogando o time do CRB, tenta apertar a saída de bola ali o Gabriel Novaes. Perigosamente o Luiz Segovia quase entregou a bola para o Gabriel Novaes, mas não chega o atacante da Ponte, ela fica ainda para o CRB, que vem para o campo de ataque pela ponta direita. Mike vem carregando a bola para a sua ofensiva, carregou, devolveu, soltou para Hereda, consegue o passe para Bilu, puxou para o pé esquerdo que é o pé dominante, vai tentar mandar de fora da área, ajeitou para Matheus Cipeiro, vai tentar cavar na grande área, cavou, soltou de cabeça, a bola voltou para o Anselmo Ramon, pega Pedro Rocha. Pra Ponte, a sorte é que o Anselmo Ramon não conseguiu a finalização com força, Antônio Lupi. E essa bola é típica do Anselmo Ramon, né? O cruzamento no segundo pau, um desvio de cabeça e ele só completa pro gol. Dessa vez, no centro da meta, tava o Pedro Rocha que fez a defesa. Agora a Ponte tá no ataque. E pro ataque, a Ponte, Gabriel Novaes vai segurar o jogo. Contra-ataque da Ponte, Gabriel Novaes segurando o jogo. A Ponte claramente
sinalizando que quer o empate. Domina Dodô. Dodô agora começa a arriscar alguma coisa diferente. Ele tenta o passe, colocou na fogueira ali pro Ramon. A devolução vem com o Dodô. Boa bola, boa. Tentou agora o Dodô por cima. O passe por cima da marcação em cima ali do Igor Inocêncio. Afasta a marcação do time do CRB, tira. A bola volta para Elvis, ficou pedindo a falta. A arbitragem mudou seguir. Voltou para Inocêncio, cavou para Novaes. Novaes vai tentar finalizar. Afasta a marcação, tira dali. A bola tá viva, tentou o Novaes. E agora a falta e expulso o Rômulo. Uma entrada dura pra cima do Elvis. O Elvis ali tá sangrando, expulso o Rômulo e nem reclama, Antônio Lupi. Não reclama porque ele ergueu demais a perna e atingiu a cabeça do Elvis. O Elvis tentou o cabeceio, mas quando viu, tinha uma chuteira na frente e era do Rômulo, que entrou no segundo tempo e foi expulso de forma direta. Rômulo, 17, tá fora, a Ponte vai terminar o jogo, pelo que tudo indica, com o jogador a mais, mas ele foi muito mal no lance. Ele chutou a cabeça do Elvis, olha aí, por muito pouco, ele não causa ali um problema maior no camisa 10 da Ponte Preta. Que falta desnecessária, que expulsão desnecessária do Rômulo, que atingiu a cabeça do Elvis. É muito perigoso, muito imprudente o Rômulo, tanto que assim, o jogador brasileiro, ele dá uma voadora e ele reclama. O Rômulo não reclamou. Saiu quietinho. Foi muito forte, olha lá, cabeça baixa, saindo, né? Saiu quietinho. E você percebe que não foi nem a intenção, né? Mas na ânsia de querer tirar a bola, na ânsia de querer salvar o lance, ele chegou com muita imprudência. O Elvis foi pra dividida e acabou levando a pior. Pois é, o Elvis agora coloca a touca, né, de proteção ali, até porque tem um sangramento, né? Não me pareceu um corte muito profundo. Eu lembro de um lance que eu tava no campo que foi muito feio, do Bruno Nazário, um Guarani Internacional. Foi com o Klaus. Isso. Rasgou o rosto do Como chamava o Bruno zagueiro? Nazário. É Klaus. Foi um lance muito passado feio. teve do Regis também, né? Brincou O Regis também. Então, assim... O do Elvis foi muito... Nossa, foi na minha frente. O do Nazário foi feio também. Esse do Elvis, a chuteira pega de raspão aqui. Agora, mas tá inchado, né? O rosto nunca dele o tá massagista foi tão importante na recuperação, porque imagina o Elvis sendo atendido fora de campo com essa falta aí. Exatamente. Não, e ele fez questão de não sair do campo. Louco. Põe a touca, depois a gente vê o que faz. Mais 7. Tá inchado ali o rosto do Elvis, mas ele que vem pra falta, hein? E a bola parada pode decidir o jogo. Tem que ver se tá sangrando. Eu não sei se o árbitro vai deixar, não. Então. O sangramento tá vazando ali do Elvis, né? É que o árbitro tá de costas nesse momento pro Elvis. Vamos ver se a câmera pega. Aparentemente vai autorizar. 47 minutos, vamos até 52. Elvis, autorizado, bateu. Espalma, Matheus Albino! Defesaça! Quase o Elvis faz um golaço, Antônio Lupi! De touca, mas com muita qualidade. Chute rasteiro na cobrança de falta. No canto esquerdo, o Matheus Albino se esticou todo e fez a defesa. Tem escanteio a Ponte Preta, é o Elvis que cobrou a falta, quem vai cobrar o escanteio. Quase o Elvis consegue um gol no contrapé do goleiro. Escanteio, a bola parada ainda a favor do time da Ponte. Vem bola da grande área. 47 minutos, faltando 5 para acabar. Autorizado, Elvis na bola, levantamento na segunda trave, toca de cabeça, a bola tá viva ainda do outro lado para Dodô. Dodô bateu longe. Longe do gol, Antônio Lupi. Essa daí vai buscar lá na Pajuçara. Pode mandar pegar, porque se bobear nem caiu ainda. Todo mundo da Ponte dentro da área, ele tentou arriscar ali depois de uma sobra, mandou longe da meta, a torcida do CRB já começa a deixar o estádio. Muitas críticas, né, ao time do CRB. O time do CRB vive realmente uma situação extremamente delicada no campeonato. E até por isso que mesmo com um a menos, quem tá indo pro abafa, né, Carlão, é o CRB, né? É porque a Ponte tá sem força ofensiva, né? Claro que com um jogador a mais, só que restando poucos minutos, ela pode até ter um pouco mais de volúpia no ataque, mas a pressão vai permanecer. Pode escrever, Julião. E a bola volta para o time do CRB, vem com o Anselmo Ramon, coloca a bola na ponta direita para Hereda, matou no peito, a bola escapou um pouquinho dele, mas o Gabriel Novaes vem acompanhando, Gabriel Novaes já ficou para trás, cruzamento na boca do gol, Anselmo Ramon, inacreditável gol que perde Anselmo Ramon. Torcedor da Ponte Preta pode agradecer, seja lá qual for a sua fé, faça agora o agradecimento, porque essa bola não entrou.
por um milagre, Antônio Lupe. Quando a situação é ruim, nada ajuda, porque a jogada lá do lado direito do Hereda foi espetacular. Ele fez o cruzamento, o Anselmo Ramon apareceu por trás da zaga sozinho, era ele o gol, mandou pela linha de fundo, sorte da Macaca. Tiro de meta já cobrado. Time da Ponte troca passes pelo campo de defesa. Emerson entrega para Sérgio Rafael. Tentou o levantamento lá pro campo de ataque. A bola bate na marcação. Volta pro time do CRB em lateral. O jogo tá parado. Falta marcada do Dodô. O Igor Inocêncio, aliás, para cima do jogador do CRB. Que vem pro campo de ataque. Lançamento para Getúlio. Afasta a marcação. A bola voltou na ponta direita para Bilu. Escapou da marcação. Invadiu grande área. Bilu pintou o gol do CRB. Bateu. Pega Pedro Rocha. Cara, eu nunca vi isso. A Ponte Preta jogando retrancada com a mais e tomando uma abafa danada no CRB, Carlão de Freitas. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Nós tivemos no Clássico Campineiro em que a Ponte estava com a superioridade numérica e não conseguiu se impor. Hoje é uma outra dinâmica, é um outro jogo completamente diferente, mas ela não tem força, não. Não me ilude esse 11-10 da Ponte, não. Ela vai passar sufoco até o final, tanto é que quase toma o gol com um jogador a menos. O Anselmo Ramon desperdiçou. A bola volta, vai sobrando para o time da Ponte Preta pelo campo de defesa. Sai jogando do lado esquerdo do campo com Igor Inocêncio. Falta marcada agora a favor do time da Macaca. Elvis pede calma ali para o Ramon Carvalho. Falta cobrada, domina Sérgio Rafael. Entregou para Emerson. Emerson dominou. Boa bola pela ponta direita. É para João Gabriel. João Gabriel avançou, tocou para Hudson. Escapou da marcação. Hudson invadiu grande área. Vem a Ponte, pintou o gol, bateu na casinha! Gol da Ponte! Ponte Preta! Dodô! Mas pode comemorar com o Hudson! Ele acreditou! Ele avançou pela ponta direita. Ele viu o Dodô sozinho. Um passe milimétrico. Dodô escorou. A bola foi pra casinha. Gol da Macaca. Um jogo feio que a Ponte estava comemorando o empate. Pode comemorar uma vitória que pode ser importantíssima para a sequência da Macaca no campeonato. Dodô vai pra casinha. Gol da Ponte. O detalhe do gol da Ponte é seu Antônio Lupe. Que jogadaça do Hudson pelo lado direito. Ele não quis nem saber do Matheus Ribeiro que estava na marcação. Ganhou a linha de fundo, levantou a cabeça e fez o cruzamento pro predestinado, pro amuleto, pro cara da Ponte Preta, Dodô, camisa número 7, só deu um leve desvio e a bola morreu no canto direito do goleiro Matheus Albino, que se atirou, mas nada pôde fazer. Dodô, camisa número 7 da Ponte, marca o 8º gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do Rei Pelé, Ponte Preta 1, CRB 0. E o Hudson deixou um recado, bastou a Ponte acreditar um pouquinho, Carlão, querer um pouquinho, que ela conseguiu o gol, Carlão. Ela se impôs, né? Fez uma marcação forte, o Hudson ganhou pelo lado direito e o Dodô chegou. Era pouco provável que isso acontecesse, mas estamos falando de futebol e o futebol apresenta e prega essa peça desse jogo de hoje entre CRB e Ponte Preta. Mais um, hein? Num jogo que a Ponte estava satisfeita com o ponto, ela vai conseguindo 3 para vencer a primeira fora de casa depois de 15 jogos. Desde fevereiro que a Ponte não vencia como visitante, pela primeira vez na Série B. E para vencer pela primeira vez também dentro do segundo turno, conseguindo uma vitória muito importante. A Macaca vai abrindo 4 pontos de diferença para a zona de rebaixamento. Vitória importantíssima da Ponte, faltando 30 segundos para acabar. Pedro Rocha levanta a bola para o campo de ataque, sobe de cabeça Gabriel Novaes. O time do CRB vai tentar uma abafa agora com Matheus Albino. 15 segundos para estourar o cronômetro. Matheus Albino vai pro desespero. Levantamento lá pro campo de ataque, afasta Matheus Silva, tira dali. Dodô para Emerson, rasga Emerson, tira. Vai acabar o jogo. A Ponte vai vencer. Apita o árbitro. Vitória importantíssima da Ponte na Série B. CRB vence a primeira Ponte como visitante de quebra. Vence um concorrente direto. CRB 0. Ponte Preta 1. Fim de jogo no Rei Pelé. Ponte Preta vence o time do CRB
Carlão de Freitas, suas considerações finais, Carlão. Rapaz do céu, mais uma surpresa que o futebol nos prega. A Ponte foi beneficiada pela expulsão do jogador do CRB, mas uma vitória pouco provável pela maneira como a partida se desenvolveu. Mas uma vitória importante, 3 pontos importantíssimos que podem significar aí de repente no futuro aí a permanência da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. Próximo jogo na Macaca, Lupe. Próximo jogo, terça-feira da semana que vem, a Ponte encara o América Mineiro no estádio Moisés Lucarelli, às 9h30 da noite. E o que vem aí na sequência, Fábio Scheibe? Tá começando Botafogo e Santos lá no Santa Cruz e a CBN transmite a partir de agora essa partida, jogo que interessa bastante aos times de Campinas. Santos precisando ganhar para ajudar os times campineiros. Rodrigo Bittar dá o recado direto do Santa Cruz, Júlio. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne.